Salve, salve! Começando mais um vídeo, e com a parte 2 dessa obra que vocês gostaram muito, o que sinceramente me surpreendeu bastante. Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal pra chegarmos aos 40 mil inscritos. E se você tiver um dinheirinho sobrando e quiser apoiar o canal, se torne parte da comunidade de membros. Preços e benefícios na tela. E o link do nosso servidor do Discord tá aí embaixo. E agora sem mais enrolação, vamos de parte 2. A história começa com várias pessoas gritando, e um cara de olhos fechados. E quando ele começa a abrir os olhos, ele sente uma forte dor de cabeça. E começa a ouvir vários gritos, chamando os mamãe e papai, e pergunta o que raios é esse lugar, e o que tá acontecendo aqui. E ao perceber o que está ao seu redor, nota que está no meio de várias pessoas, em uma sala muito estranha. E ele se pergunta quem são essas pessoas. Mas quando olha pra cima, ele percebe que tem uma mulher com vários poderes em volta dela. E ao olhar pra baixo, vê vários escritos que ele nunca viu antes. E não entende o que é aquela luz estranha. E depois de observar ao redor, ele percebe que essa sala está sendo atacada por monstros. E eles estão batendo contra uma parede ilusória que é essa sala. E todo mundo começa a tremer de medo, se perguntando se tudo aquilo é uma pegadinha e se tem câmeras escondidas aqui. O prota pensa, como assim? Falso. Isso aqui é muito real pelo visto. Mas ele não sabe o que tá acontecendo. Ele só consegue lembrar que alguns minutos atrás, ele tava em casa jantando com a sua irmã. E foi quando ele recebeu uma notificação no seu celular. E quando olha, era um convite pra entrar em um jogo. E ele se perguntava se era um jogo novo, mas era algo que ele nunca tinha ouvido falar. Mas mesmo assim, ele clicou em sim, aceitando o convite para jogar. E essa foi a última coisa que ele lembra. Agora, depois que ele acordou, ele tá cercado de várias pessoas em uma sala muito estranha. E na porta da sala tem um homem batendo, pedindo pra sair. Outro homem se aproxima dele e pergunta se ele sabe o que tá acontecendo aqui. E começa a balançar ele, fazendo ele despertar de fato. Mas ele responde que ele não sabe de nada. No entanto, ele pensa que o contato com outras pessoas aqui é muito real. É algo que não parece uma simples alucinação. E além disso, ele não sente nada diferente do normal. Até que do nada, aquela santa começa a brilhar. E assim ela fala pra todos, dizendo que eles são bem-vindos àquele mundo. E ela agradece por terem aceitado o convite. E as pessoas confusas perguntam que convite ela tá falando. E aquela mulher explica que eles foram selecionados como heróis que salvarão aquele continente da desgraça. E eles começam a gritar, onde tá a câmera escondida? O que tá acontecendo aqui? Mas ela continua falando e pede pra eles se concentrarem nas palavras dela, pois tudo que ela falar aqui está relacionado à sobrevivência deles. E ela avisa que nem todos poderão ir para o continente, o que deixa o prota bem confuso. Como assim? Mas ela prossegue explicando que apenas um pequeno número de pessoas passará pelo tutorial e terá a oportunidade de ir para o novo continente. E ela repete, aqueles que merecem ir para o continente serão os sobreviventes, e apenas os sobreviventes. E logo em seguida ela começa a explicar que esse lugar é chamado de ponto de partida, e parece meio que um triângulo. E ela fala que essa é uma sala segura, e é cercada por uma barreira de proteção. E ela continua dizendo que tem vários itens que são necessários para a sobrevivência, como água potável, comida e armas, que podem ser encontrados ali. Ela também explica que nesse mundo eles poderão obter classes especiais, e algumas pessoas conseguirão características únicas. O prota continua pensando que tudo aquilo é igual aos jogos e novels que ele já leu antes. E ela fala que tudo isso é dividido em 4 níveis, comum, raro, heróico e lendário. E agora eles receberão as armas de nível comum. E no exato momento que ela diz isso, um monstro começa a socar aquela parede da sala de espera, tentando quebrar a proteção. E vários monstros se juntam socando a parede ao mesmo tempo, e ela começa a rachar. O prota fica desesperado sem saber o que fazer. E aquela mulher continua dizendo que todos ali vieram de lugares diferentes e têm personalidades diferentes. E aquele lugar foi projetado para maximizar suas individualidades e ajudá-los a evoluir. E ela garante que eles entenderão o que ela está dizendo assim que eles disserem janelas de status. E as pessoas começam a gritar janela de status. E quando o prota finalmente abre a sua janela de status, ele consegue ver as suas características. O nome dele é Lee Kyung. Ele tem 25 anos e tem uma tendência a ser um estrategista cuidadoso. E ele não possui nenhuma classe nem título. E fica em dúvida se a força dele, sendo 10 e resistência 11, são bons ou ruins. Mas decide verificar as opções características. E fica pensando se as outras pessoas também têm características especiais. E ao clicar, ele descobre que ele possui uma habilidade especial de rank heróico chamada Olho da Mente, que permite ver a janela de status dos outros e as taxas de talentos secretos. E é nesse momento que várias janelas de status começam a aparecer pra ele. O Kyung percebe que consegue visualizar os status de todo mundo. E ele se surpreende ao notar que a maioria delas possui talentos medíocres. E em seguida ele clica na opção revisão geral. E lá tem escrito, jogador Lee Kyung possui talentos de nível baixo. Não importa o quanto se esforce, você nunca passará do nível 3. Mas não se preocupe, pois a sua inteligência e magia são boas. Afinal, você nunca vai precisar brandir uma espada. O resultado já está claro. E ao ler isso, ele fica completamente assustado, percebendo que está em sérios apuros aqui. E ele começa a botar a mão na cabeça e fica com muita raiva. E ele puto pergunta para aquela janela de status se eles realmente acham que ele vai morrer assim. E depois de todo mundo verificar os seus status, a santa fala que deseja uma boa sorte a todos. E no momento em que ela termina de falar, vários monstros conseguem invadir aquela sala de espera e começam a atacar as pessoas. E elas ficam gritando por socorro, mas alguns rapidamente pegam em armas e começam a gritar dizendo que eles precisam lutar para sobreviver. E é quando o protagonista olha para a janela de status daquele homem com o escudo e ele percebe que a sua resistência é de nível 30 e o seu talento é heróico.
E assim o Prota dá um sorrisinho de canto, pensando que finalmente ele encontrou seu escudo de carne. Olha o jeito que ele chama o seu futuro amigo. Logo após isso, as pessoas começam a ser atacadas por aqueles monstros ao mesmo tempo, e alguns já vão de F desde o início. E nesse momento o protagonista começa a gritar, pedindo aquele homem de escudo que assume a liderança, dizendo que ele vai ajudá-lo. E isso surpreende aquele cara, e pergunta se ele realmente quer lutar. E o Kyung responde que sim, que eles não podem ficar parados esperando a morte, o que faz aquele homem do escudo elogiar o Kyung, mesmo achando que ele não tem boas condições para lutar. E no meio daquela conversa, um goblin estranho e cabeçudo ataca aquele homem do escudo, mas o Kyung rapidamente usa sua lança e acerta bem na garganta do monstro. E o Kyung começa a gritar com aquele cara, pedindo pra ele prestar mais atenção e não ficar parado se ele quiser sobreviver. E então os dois começam a correr, e embora possa ouvir os gritos das outras pessoas, na mente do Kyung, a única coisa que ele pensa é que ele fez a escolha certa e encontrou um ótimo escudo de carne para se proteger. E logo após isso, outros goblins os atacam, mas o Kyung continua atacando eles com a lança. Só que nesse momento, um goblin tenta atacá-lo por trás, mas aquele cara do escudo defende ele com investida, perguntando se ele tá bem. E o Kyung fica olhando pra ele e acha que ele tá meio que se divertindo em um combate mortal, o que faz o Kyung pensar que esse cara é realmente útil. E ele agradece e sugere que eles peguem os itens rapidamente e depois encontrem uma saída o mais rápido possível. E por um momento eles ficam aliviados. E o Kyung acredita que definitivamente eles vão escapar daqui, porque eles finalmente acharam a saída. E no momento que eles iam sair daquele lugar, ele começa a ver alguém gritando por ajuda. E quando olha pra trás, ele vê um homem sendo devorado por vários goblins. E ele hesita por um momento, perguntando se ele realmente deve ajudá-lo, mas acaba decidindo ir lá. E por um instante aquele homem fica bem feliz, porque ele vai ser salvo, mas acaba percebendo que ele só voltou pra pegar uma sacola de suprimentos que estava atrás dele. E ele fica totalmente chocado, percebendo que era isso que o Kyung queria desde o início. E depois ele já volta a correr o mais rápido possível. E o homem do escudo pergunta se ele não vai ajudar aquele cara, mas ele apenas pensa que aquele cara vai morrer de qualquer forma. E é melhor eles se apressarem pra sair dali. Assim os dois continuam a correr, enquanto o homem foi deixado pra trás começa a chorar, percebendo que tá condenado aqui. E mesmo correndo, o Kyung pensa que ele não tem nada que ele pudesse fazer, mas se sente grato por esse homem, porque graças a ele, ele vai conseguir sobreviver. E aquele cara até estica a mão pedindo por ajuda, mas aqui ele já vai de F. E após fugir dali, eles se escondem em uma cela, e o cara do escudo pergunta o que eles vão fazer a seguir. E o Kyung responde que se ele soubesse, eles não estariam nessa situação. E pensa que apesar desse homem ser grande, ele é muito patético. E ele começa a dizer que primeiro, eles precisam descobrir que tipo de lugar é aquele, perguntando se aquele homem já jogou algum jogo de videogame. E o cara fala que é óbvio, quem não jogou? E o Kyung começa a explicar pra ele que aqui tem gênero de status, atributos, títulos, equipamentos e classe. E pergunta se ele não sente que isso é meio familiar. E pede pra ele imaginar como se eles estivessem em um jogo agora. O que você faria? E o cara fala que não tem muita certeza. E o Kyung continua dizendo que no início de um jogo você precisa subir de nível. E provavelmente tem um sistema que você pode aumentar os seus atributos matando monstros e obtendo uma classe. Deve ser assim que funciona esse mundo. E embora seja difícil, eles precisam ficar mais fortes primeiro. E assim o Kyung coloca aquela sacola de suprimentos na mão e fala que felizmente eles têm armas, escudos e mantimentos e água, o que coloca eles em uma condição levemente melhor em comparação aos outros. Só que o que eles não sabiam é que tinha um olho gigante observando eles, e quando eles percebem aquele olho, ficam totalmente apavorados, e ficam se perguntando por que aquele monstro não atacou eles. Assim o Kyung ativa o seu olho da mente, e descobre que aquele monstro é um demônio voraz, de baixo nível, com uma péssima visão e inteligência. E assim ele percebe que aquele monstro nem consegue ver eles, então pede ao homem do escudo que ele fique quieto, e segura sua lança na mão. O cara do escudo hesita por um momento, dizendo pra ele não fazer isso, mas o Kyung insiste dizendo que eles podem derrotar aquele monstro, e dessa maneira ele avança com a lança e acerta bem no olho do Ciclope, e começa a gritar dizendo pra aquele monstro morrer logo, acertando vários golpes em seguida. E após um tempo atacando, aquele Ciclope vai de arrasta, e o Kyung ganha um ponto em força, e ele percebe que é exatamente como ele pensava, eles ganham experiência ao matar monstros, e o cara do escudo fica emocionado admirando o Kyung, e o Kyung acha bem estranho, mas vai na direção dele e fala pra ele lembrar do que ele vai falar agora. Se ele consegue fazer isso, ele também consegue. Não, na verdade ele consegue fazer ainda melhor, lembrando que aquele cara tem 30 pontos em resistência, e aquele cara rapidamente pergunta qual o nome dele, e o Prota fala que seu nome é Lee Kyung, e o cara todo feliz se apresenta dizendo que o nome dele é Park Deok-gu, e pergunta se ele pode chamar ele de Kyung Hyung, e o Prota fala que ele pode chamar do jeito que ele quiser, e em seguida o Kyung pega aquela ponta da lança e começa a rasgar a pele daquele monstro, o que faz o Deok-gu perguntar o que ele tá fazendo, e o Kyung pede pra ele esperar um pouquinho, e ele começa a fazer várias medidas, e rapidamente ele faz uma espécie de colar, o que dá 1 de resistência a mais pra aquele cara, e ele fica bem feliz e começa a chorar, e o Kyung só pensa que afinal de contas, ele é o seu robusto escudo de carne, e o Deok-gu promete que ele fará qualquer coisa por ele a partir de agora, e o Kyung responde que agora eles precisam sair dali o mais rápido possível e conseguir uma classe depois. E quando os dois saem da cela, eles começam a ouvir um barulho estranho, e meio que aquele lugar começa a tremer, e quando olham pro lado, vem uma garotinha chorando e gritando de medo, sendo perseguida por vários ogros gigantes, e ela fica gritando por ajuda desesperadamente, mas o Kyung só diz pra eles correrem dali, pensando que é loucura enfrentar tantos monstros assim, e ele se pergunta o que diabos aquela garota fez, e assim o Kyung ativa o seu olho da mente, e descobre que o nome dela é Jung Hayon, e ele nota uma coisa muito estranha, os atributos dela são todos raros, e a magia é de nível lendário, e assim o Kyung para no meio do caminho, e enquanto isso o Deok-gu pergunta o que eles estão fazendo, e na mente do Kyung ele só pensa,
que aquela garota com poder mágico lendário será uma grande peça no seu jogo. Após ele perceber que a garota seria muito útil, o Prota grita pro Doki-Gu salvar ela, mas ele pergunta se apenas eles três conseguiriam fazer isso. E o Kyung responde que tá vendo ela vindo pelo canto, então pelo menos eles podem ajudar ela a escapar. E a garota chorando corre na direção deles, e o Prota chama ela pra se esconder junto, e assim ela rapidamente se esconde atrás deles. Mas nesse momento aquele monstro aparece e avança na direção dos três com um grande soco. E nesse momento o Doki-Gu defende com o escudo, enquanto Kyung tá armando pra dar um golpe com a sua lança. E assim ele pula e acerta bem na cabeça do ogro, pensando que ele tem que finalizar esse monstro o mais rápido possível, e começa a gritar pra ele morrer logo. Enquanto isso, Doki-Gu já tá exausto, mas sente a presença de outros monstros. E quando ele olha pro lado, ele rapidamente grita pro Kyung desviar, pois estão vindo vários outros monstros pra cima dele. Só que no entanto, tinha um monstro já em cima do Kyung. E no momento que o monstro ia acertar um golpe no Kyung, de repente um clarão de luz aparece diante deles. E uma pessoa misteriosa surge e corta os três ogros ao meio, deixando Kyung e todo mundo ali completamente surpreso, se perguntando o que diabos acabou de acontecer. O Kyung olha pra trás e vê aquele homem se aproximando, e com toda aquela aura de protagonista em volta dele. E assim os dois trocam olhares, criando um momentinho bem romântico, talvez. E o Kyung, coberto de sangue, fica chocado, sem entender quem diabos é esse homem e da onde ele veio. Mas assim ele ativa a sua habilidade Olho da Mente, e descobre que o nome dele é Kim Hyun-sung. Ele tem 22 anos e a sua tendência é ser um estrategista cuidadoso. E a sua classe é espadachim, e ele possui diversos títulos, como Regressor de Altanos, Espadachim Início da Rodada 2, Aquele que Falhou, Aquele que Suporta o Sacrifício, o Iluminado. Mas depois que ele lê Regressor de Altanos, ele fica totalmente surpreso, pensando que regressor significa alguém que voltou ao passado, alguém que teve uma segunda chance. Então ele só pode ser um, mas nesse momento, o Doki-Gu se aproxima do Hyung-sung e agradece ele por salvar a vida deles, perguntando quem é ele. E o Hyun-sung responde com o seu nome. Enquanto isso, o Prota fica fixado na sua janela de status, percebendo que metade dos seus atributos são lendários, e a outra metade é rank heróico. E o relatório geral afirma que o Hyun-sung é incrível. Mesmo que o Kyung não acredite no que tá vendo, não há nada que ele possa dizer. Força, agilidade e constituição. Esses atributos são impossíveis de comparar ele com o Hyun-sung. Enquanto ele observa aquela imensa janela de status, ele pensa que esse cara não tá aqui pela primeira vez. Ele é basicamente um veterano. Só que assim os dois se olham, e o Hyun-sung comenta que parece que ele tá bem acostumado a lugares assim, e pergunta quem ele é. E nesse momento o Doki-Gu abraça o Prota, dizendo que o nome dele é Kyung Hyung-nin, dizendo que parece que ele não é tão experiente quanto o Hyun-sung, que cortou os ogros só com um golpe. Só que o Hyun-sung fala que só teve sorte. E enquanto isso o Prota percebe que ele pode ver suas habilidades, e definitivamente não foi sorte. E ele descobre que ele tem uma habilidade chamada Espadachim Especialista, e ele fica com muita inveja nesse momento, admitindo que esse cara é incrível. Ele realmente parece o protagonista de uma novel. Ele se sente um pouco incomodado, porque o Hyun-sung tá encarando ele. E ele fica bem assustado por não saber o que o Hyun-sung tá pensando. Será se ele sabe que ele tem esse poder de ver o status dos outros? Mas decidindo manter as aparências, o Kyung abre um sorriso falso e diz que o nome dele é Lin Kyung. E ele agradece pela ajuda, tentando ser o mais educado possível. E assim ele estende a mão e pergunta se o Hyun-sung tá sozinho por aí, e se foi difícil ele chegar até ali. O Hyun-sung fala que por enquanto ele tá sozinho, mas tá reunindo alguns sobreviventes e já montou até um acampamento em um local apropriado, o que surpreende na hora os dois. E ele pergunta, no acampamento, quantas pessoas tem lá? O Hyun-sung responde que tem 30 pessoas, mas que podem lutar são poucas. E ele convida o Kyung e o Doki-Gu pra se juntarem ao acampamento, o que deixa o Kyung bem sério. E ele pensa que apesar de parecer um fracote, o Hyun-sung é apenas um mediador, bem intencionado e bom em discursos. E um acampamento de sobreviventes, sério? Ele realmente não percebe que juntar pessoas vai ser só um obstáculo no fim? Contudo, ao observar a aura do protagonista, ele entende que realmente ele é um regressor de Altanos, e provavelmente ele deve ter um plano. Ele decide manter uma boa relação com ele, e assim ele concorda em seguir ele. E o Doki-Gu pergunta se o Hyun-sung já recebeu a sua classe, e ele fala que sim, e a classe dele é espadachim, o que deixa o Doki-Gu bem animado e elogia ele. Mas daí o Kyung percebe que tem uma garota chorando lá no canto, que é aquela garota que eles salvaram antes. E ele se aproxima, estende sua mão de forma gentil, e fala que vai ajudar ela a levantar, o que deixa ela bem surpresa, e ela agradece ele. Mas quando o Hyun-sung vê essa cena, ele pergunta, chocado, quem é ela? E a garota responde que o nome dela é Jung Hayan, e o Hyun-sung fica visivelmente surpreso e feliz, dizendo que é um prazer conhecê-la pela primeira vez, né? E o Prota fica confuso e pensa, por que esse cara tá tão feliz em ver ela? O que isso significa? E o Hyun-sung pergunta se ela tá bem, e ela fala que sim, mas claramente ela parece assustada, e ela agarra com força o braço do Prota. E o Hyun-sung pergunta se pode chamar ela de Hayan, dizendo que se tiver algo desconfortável com ela pode chamá-lo a qualquer momento. E embora ela pareça um pouco apavorada, ela insiste que tá bem. E o Kyung, por outro lado, pensa que Hyun-sung deve ter buscado ela por um tempo, já que ele é alguém que viu o fim do mundo. Ele provavelmente tenta reunir tudo o que ele pode para o seu benefício, incluindo as pessoas. E a Hayan percebe o Kyung bem pensativo, e na mesma hora ela agradece por ter salvo ela. E o Prota sorri dizendo que não foi nada, o que deixa ela bem envergonhada. Mas na cabeça dele ele só pensa, Jung Hayan, alguém com potencial explosivo como maga. E o Hyun-sung tá interessado nela, e ele é um guerreiro que está aqui pela segunda vez. Eles são tesouros valiosos, e ele sorrindo conclui que eles irão juntos até o fim desse mundo. E ele tá determinado a dominar ou manipular todos ali. Já agora, em outro momento, eles chegam ao acampamento do Hyun-sung. E o Prota pensa que realmente ele montou um acampamento e reuniu várias pessoas ali. E o Doki-Gu pergunta como ele encontrou aquele lugar. O Hyun-sung fala que foi só apenas uma coincidência. Mas na verdade, o Prota sabe que ele é um regressor e já sabia desse lugar há muito tempo. E nesse momento, uma garotinha de cabelo curto corre na direção dele gritando
conversando Hyun-sung ao par. Você voltou, teve uma boa viagem? E ela faz uma expressão toda fofinha, observando que pelo jeito ele conseguiu pessoas novas. E ela se chama Jin-ye. E com isso Kyung fica pensativo, se perguntando que com toda essa afeição, quem é ela? E a garotinha disse que estava preocupada por ele ter chegado tão tarde e pergunta quem são aquelas pessoas. E Hyun-sung fala que são as pessoas que ele recrutou para o acampamento. Mas nesse momento o Prota abre a sua janela de status. Só que nesse momento o Prota ativa seu olho da mente e vê que o nome dela é Lee Jin-ye. Ela tem 29 anos e sua tendência é ser ambiciosa e egoísta. E ele fica totalmente perplexo, se perguntando, o Hyun-sung tem 22 anos e ela tem 29, mas por que ela age como uma adolescente? Ele tá assustado com a forma que ela se comporta, pensando que os atributos dela são fracos, exceto por a sua inteligência de nível 18, e é classificada como rara. E no meio daquela revisão geral, ele fica mais surpreso ainda, além que a janela de status tá dizendo que ela é a alma gêmea dele, dois vigaristas manipuladores. E ele fica muito irritado com a janela de status, pensando que tá sendo chamado de alma gêmea dela, e que merda de descrições são essas? No entanto, a tendência dela é ser ambiciosa e egoísta, e ele continua incomodado com isso. E ela começa a conversar com o Deok-gu, perguntando quais são seus nomes, e ele responde que o nome dele é Park Deok-gu, e aquele cara ali é o Lee Kyung, enquanto a menina ao seu lado, só que ela se apresenta dizendo que o nome dela é Jung Hayan, e é um prazer conhecer eles. E ela se mantém abraçada fixamente com o Prota, e as duas se olham uma pra outra, e a Jin fica incomodada com aquela garota também sendo uma garota fofinha. E o Prota já percebe na hora aquele olhar da Jin pra Hayan, e pensa que agora ela tá medindo o valor das pessoas. Ela deve ter olhado pro Deok-gu, e ela deve ter considerado que ele é forte pela sua constituição, e ele também tá armado, enquanto a Hayan tá mancando devido à sua perna ferida, e ela tá sendo avaliada de forma negativa. E a Jin já tá toda encantada com o Deok-gu, perguntando se ele é um tanque ou alguma coisa assim, dizendo que ela sente que ele deve ter enfrentado vários monstros ao longo do caminho, mas ele responde todo feliz que não caçou todo sozinho. Foi tudo graças ao Kyung, se não fosse por ele teria morrido várias vezes. E ela fica pensativa, olha pra ele, e começa a olhar pra ele de cima pra baixo. E em seguida, toda animada, fala que foi bom conhecer todos eles. E primeiro ela vai guiá-los pela área de descanso. E ela começa a explicar que os espaços são divididos entre homens e mulheres. Então a rainha vai ter que acompanhar ela. E nesse momento a Jin vai lá em direção ao Prota, e todo sorridente pede pra ele cuidar muito bem dela. E ele, pensando que essa garota é totalmente descarada, só fala que ele pede o mesmo, refletindo que essa mulher é igualzinha a ele. Eles são realmente almas gêmeas. E assim que eles estão andando em volta do acampamento, o pessoal fica bem feliz observando eles, pensando que eles são guerreiros. E até a velhinha tá bem animada. O Prota, enquanto anda, pensa que aquele lugar é um porto seguro, mas não pra ele. E parece que ele vai acabar se tornando o escudo de carne dessas pessoas. E a velhinha já tá toda feliz com o gigante do Deok-gu. E depois disso já anoiteceu. E no meio da noite, o Hyun-sung e o Deok-gu estão conversando, perguntando entre eles se eles dormiram bem. E no meio disso, o Prota acaba acordando. E o Prota acorda e começa a falar que percebeu que desde o dia anterior, ele tá observando tudo. E não há muitas pessoas aqui que podem lutar. E ele fala pro Hyun-sung, foi mal, mas como você tá mantendo esse lugar? E o Hyun-sung explica que, pra ser sincero, a situação não tá boa. Eles estão quase sem água e mantimentos. E também sem pessoas que saibam lutar. E ainda assim eles precisam cuidar de 30 pessoas. E isso pode aumentar no futuro. E o Prota afirma que as provisões que eles trouxeram vão acabar rapidamente. E mesmo que isso seja assustador, eles precisam enfrentar monstros. E aqueles que não conseguem lutar e só ficam dormindo são pesos mortos. Isso já deixa o Hyun-sung bem irritado, dizendo que eles não são pesos mortos. E o Prota olha bem no olho dele, bem sério, e diz que na verdade eles são sim. E ele menciona que ele não tá fazendo um trabalho voluntário aqui, o que deixa o Hyun-sung bem cabisbaixo, sem saber o que responder. E o Deok-gu pergunta se ele não tá sugerindo que eles devem ir embora. Só que o Prota fala que não. Ele só tá falando que mesmo que eles façam seus melhores aqui, não há nada pra eles aqui. O que deixa mais uma vez o Hyun-sung bem cabisbaixo. Mas na mesma hora uma luz aparece pra ele, porque o Kyung fala, mesmo assim, ele ainda pode lutar com ele e emprestar sua força, tentando parecer o mais simpático possível, dizendo que é claro, o mesmo vale para o Deok-gu. Isso já deixa o Hyun-sung bem feliz. E ele agradece. E o Prota continua falando que, pra ser sincero, ele pode imaginar o que ele tá pensando, que ele deve querer que todas as pessoas aqui sobrevivam e escapem juntas. E naturalmente ele consegue simpatizar com esse desejo. Porém, ele é diferente do Hyun-sung. Ele não tem coragem de se sacrificar pelos outros e também não tem um desejo de fazer muitas coisas com todo mundo junto. E ele pode até chamar ele de egoísta nesse ponto. Mas o Hyun-sung já interrompe ele falando que não. Ele consegue entender exatamente o que ele tá pensando. E é claro que existem coisas que ele quer. E o Prota fica bem surpreso. E com esse sorrisinho maléfico ele pensa, o que ele faria se o Hyun-sung pedisse pra ele se sacrificar em nome da justiça, como uma alma caridosa. Mas ele é bem mais receptivo do que ele pensou. E ele vai na direção dele e fala que de qualquer forma, ele quer falar livremente isso pra ele, dizendo que com seus futuros planos, ele gostaria que ele fizesse parte deles. O que deixa o Hyun-sung bem surpreso. E na cabeça do Prota ele só tá pensando, meu amado regressor, eu não posso deixar você ficar com tudo sozinho. E depois dele falar isso e deixar o Hyun-sung bem feliz, o Hyun-sung fala então ele sabia. Aquela voz estranha desde o início deu duas escolhas pra eles. E ele lembra o que aquela mulher disse lá no início, que só aqueles que concluíssem o tutorial poderiam sobreviver no continente. E além disso, só aqueles que merecem o continente serão os sobreviventes. E ele comenta que existem duas opções, atacar e sobreviver. Mas na opinião do Kyung, sobreviver deve ser mais impossível. E se o plano dele for sobreviver e não atacar, a melhor opção seria reunir o máximo de sobreviventes que não podem lutar. Mas mesmo que eles não sejam devorados por monstros, todos morrerão de fome. E o Prota continua dizendo que isso não é uma interferência que qualquer um pode fazer, o que deixa o Hyun-sung bem pensativo. E depois disso o Hyun-sung fala que entende o que
que ele tá dizendo. E o Prota fica com esse sorrisinho maléfico dele. Daí o Hyosung fala que ele está ansioso pra trabalhar com ele. E o Prota fica pensando que como ele é um regressor, ele tá unindo peças valiosas. E assim ele diz que também ele tá ansioso pra trabalhar com ele. E olhando pra ele, ele pensa que a forma como esse cara olha pra ele mudou. E ele sabe que ele não é tão forte. Porém, na cabeça dele, ele pode ser visto como uma pessoa talentosa. Por exemplo, como uma pessoa analista ou administradora. E logo depois disso, no outro dia, eles estão no meio de uma masmorra lutando contra vários monstros. E o Dokigou ataca o monstro com um escudo. E após esse momento, o Hyosung começa a correr na direção dele para atacar aquele monstro com a sua espada. E rapidamente ele ativa aquela sua habilidade de espadachim e corta aquele monstro ao meio, espirrando até sangue no seu rosto. E depois disso, aquele monstro começa a gritar de dor. E agora o Hyosung até cansou um pouco depois dessa batalha. E o Prota tá só lá de cantinho pensando que o olho da mente não conta mentiras mesmo. E parece que esse cara é realmente um regressor habilidoso. Só que depois disso, o Hyosung fala pro Kyung que parece que tem mais alguns monstros à frente. Ele vai segurar eles enquanto eles fazem as suas coisas. E o Kyung fala que ele sabe o que deve fazer e manda o Dokigou pegar a comida agora. E o Prota fica pensando que ainda assim não tem tantos monstros no ponto inicial como ele pensou. E o Dokigou fala que tava lotado no começo. E eles pensam que deve ter sido esse cara que limpou essa área de antemão. E o Dokigou pergunta se ele tá falando do Hyosung. Será que aquele cara foi um praticante de Kendo na Terra ou algo assim? E o Prota fala que não faz a menor ideia, mas ele supõe que tem algo parecido com isso. Ou talvez possa ser o efeito da classe dele. Mas depois que ele fala de classe, o Dokigou fica bem desanimado, porque ele ainda não conseguiu a sua classe. E o Prota vendo isso só fica pensativo, mas já fala pra ele não ficar tão nervoso, que ele tem certeza que logo logo ele vai desbloquear a sua classe em breve, porque ele se esforçou bastante. E pra ser sincero, ele não fez muita coisa, a maior parte do trabalho foi feito por aquele cara. Só que o Dokigou fala que não é verdade, ele trabalhou bastante também. E o Kyung, se fingindo de bom moço, fala que se não fosse por ele, teria sido muito mais difícil pra eles chegarem até aqui, o que faz até os olhos do Dokigou lacrimejarem. Mas nesse momento, a janela de status aparece pros dois, e as suas classes estão sendo desbloqueadas, o que faz o Prota ficar bem surpreso. E agora ele recebeu 4 classes pra escolher: o guerreiro comum, arqueiro comum, mago comum e o comandante raro. Ele fica bem feliz, pensando que foi mais rápido do que ele achou que seria. Mas dele presta atenção no comandante raro e fica pensando: comandante, o que é isso? E ele começa a ler todas as classes uma por uma. E na descrição do guerreiro, diz que ele luta na linha de frente e é a pessoa mais necessária em um grupo. E eles podem se adaptar facilmente a qualquer arma, sejam espadas, escudos, lanças ou machados. E além disso, resistência, vitalidade e força aumentarão em 1 ponto. E essa classe permite desbloquear outras classes relacionadas, como bárbaro, cavaleiro, paladino, soldado ou mercenário. E em seguida vem a classe arqueiro, que é capaz de disparar ataques de longo alcance. E as classes que podem ser desbloqueadas depois são arqueiro espiritual e arqueiro mágico. E com essa classe ele ganha 3 pontos em agilidade. Depois vem a classe de mago, que utiliza magia de longo alcance e permite desbloquear outras classes relacionadas como bruxo, alquimista ou invocador. E aumenta 3 pontos em magia. E ele pensa que arqueiro é uma ótima classe para relaxar. E essa classe de mago aumentará o seu atributo em magia, que é bem baixo. Mas a classe comandante é rara. Só que essa classe não tem nada de habilidades de combate. Ao invés de ficar nas linhas de frente, essa classe entende a situação geral e dá ordens para os outros. E com essa classe ele terá uma visão ampla da situação. Só que ainda não é descrito quais classes serão se desbloqueadas depois. E o único status que aumenta dela é a inteligência, em 1 ponto. E o Prota reflete sobre o que significa essa visão ampla da situação. Só que nesse momento o Hyosung se aproxima por trás deles, dizendo que parece que ele conseguiu desbloquear uma classe. E o Prota fala que sim, que ele recebeu guerreiro, arqueiro e mago como classes comuns. Além disso, ele também desbloqueou a classe rara, comandante. O que deixa o Hyosung bem surpreso, comandante, né? E o Prota fica pensando que ele achou que seria uma ótima classe, mas pela reação dele não parece ser tão boa assim. Pode ser uma armadilha, talvez? Só que o Dokigou fica todo animado, falando que ele definitivamente deve ser um comandante. E essa posição se encaixa super bem com ele. E o Prota fica sem entender, sério que você tá falando isso? E ele começa a falar que ele tem o estilo de um comandante. E se ele estiver liderando, eles com certeza sempre vão vencer. Só de imaginar ele balançando a mão e dando ordens, ele é excelente nisso. E o Prota fica lá de cantinho sorrindo deles, pensando que ele tá mais pra um trapaceiro do que um comandante. E o Hyosung fica bem pensativo, dizendo que são poucas coisas que ele pode ganhar com isso. E pelo menos as outras 3 classes aumentam os atributos dele em 3 pontos desde o início. E o Prota fica pensando que ele tá tentando parar ele. Só que o Dokigou tá insistindo que ele precisa ser um comandante. E o Hyosung fala que na verdade ele acha que guerreiro não seria ruim pra ele. Só que lá do lado tá o Dokigou gritando pra ele ser um comandante e escolher o comandante. E o Hyosung fala que seria de grande ajuda se ele tivesse apoio de um atacante a longo alcance. Só que o Dokigou todo irritado fala que ele definitivamente deve ser um comandante. E essa classe vai revelar as boas qualidades do Hyung. E os dois ficam discutindo, um fala que é comandante, o outro que é arqueiro. Aí o Hyosung fala que é arqueiro, aí o Dokigou fala que é comandante. E eles ficam nessa briga, Hyosung arqueiro e o Dokigou comandante. E o Prota fica lá no meio deles totalmente sem entender o que fazer. Mas ele pensa, o que ele deve fazer? Ele tá confuso por causa deles agora. Mas depois de ler essas habilidades, ele pensa que sim. Essa será a mais eficiente sem sombra de dúvidas. E quando parece que ele vai selecionar a habilidade, ele afirma que sim. E dessa forma, aquele poder começa a penetrar no seu corpo. Só que foi muito rápido, ele pensa, o que? Já acabou? E os dois caras, percebendo que ele concluiu a sua escolha, vão na direção dele gritando, perguntando o que ele escolheu. Perguntando se foi arqueiro ou comandante. Qual ele escolheu? E depois de muito tempo discutindo, o Prota finalmente diz que ele escolheu a classe de mago, o que deixa o Dokigou completamente desolado. E ele não entende porque o Prota não escolheu ser o comandante. E o Hyosung pergunta o motivo da escolha dele, e o Prota responde que foi apenas a sua intuição. O Hyosung fala que entende, mas
fica um pouco triste por ele não ter escolhido a classe de arqueiro. Só que o Kyung pensa que na verdade tem um motivo claro para a classe arqueiro ser eliminada, já que o prota não é bom em usar o próprio corpo, e a classe comandante parecia atraente, mas o valor de status seria apenas 1. E em comparação à classe de mago, oferecia a oportunidade de aumentar o seu status de inteligência, que já era alto, além de explorar algo que era desconhecido para ele, que é a magia. E assim o Prota agora tem um total de 3 pontos em magia. E ele já tá sentindo a diferença no seu próprio corpo, pensando que parece que esses novos conhecimentos estão preenchendo seu cérebro, construindo uma espécie de torre de mana no seu corpo. E ao ver a janela de status, ele percebe uma leve melhoria, e ele recebe aplausos por ter adquirido uma classe. E na sua revisão geral, diz que embora poderia ser difícil para ele sentir mana com o talento do jogador Kyung, foi extrema sorte ele ter conseguido 3 pontos em magia. No entanto, o sistema recomenda que ele não tenha esperanças em crescer como um mago, pois a decepção será proporcionalmente às suas expectativas, o que deixa o Prota frustrado e bem puto, pensando que essa janela de status é uma porcaria. Mas ainda assim ele não é um completo inútil. Essa classe vai ser útil de imediato. E depois disso eles perguntam pro Dokigu que classe ele escolheu. E o Dokigu fala que ele tem 2 opções, guardião ou sacerdote. Mas ele não sabe qual seria a melhor escolha. Só que rapidamente, tanto Hyosung quanto Kyung fala que ele definitivamente deve escolher a classe guardião. Mas ele questiona, mas e o sacerdote? Mas os dois já insistem, guardião, você tem que escolher guardião. E o Dokigu só aperta e escolhe guardião porque eles já falaram pra ele escolher e acabou. E o Prota sorri dizendo que foi uma boa escolha. E pensa que agora ele é oficialmente o seu escudo de carne. E depois disso, Hyosung parabeniza os dois e pergunta se agora eles devem voltar, pensando que antes disso eles devem dividir a comida. Só que o Kyung fala que 2 é mais do que o suficiente pra eles e deixa o resto pra ele, com uma bolsa gigantesca, o que deixa o Hyosung bem feliz. E ele não sabe o que responder, mas o Dokigu fala que tá de boa e ele pode dar comida pros outros. E o Hyosung fica bem feliz com essa atitude deles e fica até coradinho. Isso aqui tá cada vez mais estranho. E ele se curva e diz que agradece pela consideração deles. E agora no acampamento de sobreviventes, aquela Jin tá conversando com outra garota e essa outra garota pergunta quando o Hyosung vai voltar. Ela tá morrendo de fome e a Jin fala que ele vai voltar logo menos, é só esperar mais um pouco. E essa garota fala que queria que ele chegasse um pouco mais rápido. E tem um cara que parece um mendigo morrendo de fome lá do lado dela, percebendo que a Jin tá com pão na mão. E a Jin pergunta se eles deveriam comer isso por enquanto. E aquela outra garota fala que seria grato se ela desse um pouco pra ela, enquanto aquele cara que parece um mendigo tá implorando por comida. E a Jin só fica olhando pra ele bem séria e pergunta o que ele tá olhando e se ele quer esse pão. E assim ela divide e fala que não dá pra evitar. Assim ela entrega metade daquele pão pra aquela garota e fala que pros gulosos como ele que não estão nem trabalhando, aqui está as suas sobras. E ela joga só as migalhas pra ele. Meu Deus, que cena é essa, cara? Falando que ele é um bom garoto, ele deve comer direitinho. Só que nesse momento ela percebe que os 3 voltaram. E o pessoal fica olhando pros 3 carregando vários sacos de comida. E ela já toda feliz já corre pro Hyosung. E agradece tanto ele quanto os dois pelo trabalho duro. E agora eles vão carregar as bagagens. E Hyosung fala que conta com ela pra esse trabalho. E agora ele vai descansar um pouco. Enquanto o Prota fica pensando que essa garota é muito descarada. Só que nesse momento outro cara de óculos aparece do lado do Kyung e fala que por favor ele deixe ele carregar a bagagem dele também. E o Kyung fica só olhando pra ele, bem pensativo. Mas depois já ignora e vai embora. E o Dokigu segue ele perguntando se ele não vai dividir a comida com os outros. Só que o Prota fala que ele já disse isso mais de uma vez. Eles não estão fazendo um trabalho voluntário. E o Dokigu fala que é verdade, mas a reputação deles não vai ser boa aqui. E o Kyung fala que ele não tá nem aí pra reputação. Se eles querem comida, que saiam com suas espadas e consigam. E talvez até o Hyosung tenha trazido eles aqui para motivar as outras pessoas. E enquanto isso tá lá Jin distribuindo a comida pros outros. E ela tá lá toda sorridente, dizendo que não foi nada, enquanto o pessoal tá agradecendo ela. E o Prota pensa que é essa garota. Agora que ele parou pra pensar, ela que assume toda a responsabilidade da parte administrativa quando o Hyosung não está aqui. É um tipo de pessoa típica, que é fraca para os fortes e forte para os fracos. E ele imagina ela em um trono enquanto ela domina o Hyosung, dizendo que basicamente quando o Hyosung não tá aqui, ela é a rainha. E ele viu o pessoal lá atrás admirado com eles e muito felizes por estarem comendo finalmente, enquanto outros estão carregando pedras e trabalhando duro. E ele fica bem pensativo quanto a isso. E uma daquelas pessoas que estava carregando pedras para fazer uma pequena muralha ali era aquela garotinha de antes. E esse cara fala para eles andarem logo porque eles estão muito lentos, se eles não quiserem que os monstros ataquem eles de noite. E ele fala especialmente pra Ryan e pergunta por que ela é tão lerda. E ela toda nervosa só pede desculpas por isso. E aquele cara continua falando que se eles não quiserem morrer de fome, eles têm que trabalhar duro hoje. E o Prota só fica olhando para aquela garotinha de antes, pensando que por algum motivo ele acha que consegue entender que tipo de tratamento a Ryan tá recebendo aqui. E ele fica extremamente feliz por isso. E assim ele pergunta pro Dokigu se ele lembra daquela garota, a Jung Ryan, que eles conheceram ontem. E o Dokigu fala que sim, é aquela garota que ele ajudou. E assim ele pega um saco de comida e manda ele entregar isso pra ela e cuidar dela também. E o Dokigu fica bem surpreso. Como assim? De repente isso? Só que ele tem um mal entendido e fala que entendeu e que por favor deixe isso com ele. E o Kyung só fala que beleza, ele conta com ele. E nesse momento tá lá a Ryan muito triste carregando as pedras. E o Kyung só fica pensando que a Ryan deve estar cansada e sozinha. E eles são os únicos amigos que podem cuidar dela. E ele fica pensando se ela acha que eles são confiáveis. E que o que ela pode fazer é contar com eles, sempre que precisar. E assim o Dokigu tá se aproximando deles, só que ele percebe algo estranho, porque tem um cara dando um pão pra Ryan, pedindo pra ela ficar com isso, e a Ryan agradece. Mas o
Prota, percebendo aquela situação, fica com a cara bem irritada e começa a olhar pra aquele cara estranho de óculos, pensando quem é esse filho da puta. E ele, observando aquele homem sorrindo pra Ryan, pergunta como é que ele ousa se aproximar do seu precioso tesouro. E pra ele é óbvio porque alguém tá sendo tão gentil assim, mesmo mal tendo comida pra si mesmo. E Dokigou olha pro Kyung bem incomodado, só que Kyung só fala pra ele apenas ir lá. E ele balança a cabeça dizendo que tá indo. E então ele começa a se aproximar dos dois, e aquele homem de óculos começa a se aproximar da Ryan e fala que pegou isso mais cedo. E a Ryan fala que entende. E ele oferece aquele pedaço de pão pra ela, e ela tenta recusar dizendo que não precisa disso. Mas ele insiste dizendo pra ela não se preocupar. E ele reconhece que a situação dela tá bem difícil aqui. Então a Ryan agradece pela gentileza dele, e ele fala pra ela não se preocupar tanto com isso. E na cabeça da Ryan, ela pensa que esse cara tá sendo muito gentil com ela. Só que ele não pode nem se comparar com o Kyung, que nas suas memórias é o seu príncipe encantado. E ela já tá toda apaixonadinha por ele. E fica corada ao pensar nisso. E ela reflete que naquele momento, o Kyung salvou ela, quando ela mais precisou. E aquele cara de óculos continua falando com ela. E pergunta se tá tudo bem, se ele fosse um pouco mais próximo dela. Ele gostaria disso. E ela fica bem feliz e surpresa, pensando que ele quer ser um amigo dela. E ela fala que sim, tudo bem. Só que na mesma hora ela fica chocada com isso. Porque o cara tá tocando na sua mão, e ela fica sem entender. E aquele cara já fica com a hora bem estranha. E ela, percebendo que ele tocou na mão dela, pede pra ele soltar. Mas ele fala que ela acabou de aceitar. E ela pergunta por que ele tá fazendo isso do nada, e pede que por favor solte ela. E ela tá muito desesperada nessa situação. Mas o cara já tá todo psicopata e fala que sério, como ela consegue ser tão ruim em entender essa situação? Perguntando se ela achou que ele tá fazendo caridade pra ela. E ela fica sem entender o que ele tá falando. E ele continua dizendo que ela deveria saber como devolver o favor. E ela pergunta como assim? E ele pergunta pra ela se ele precisa desenhar mesmo. E ele já agarra na mão dela e vai pra bem pertinho do seu rosto, falando que se ela quiser se dar bem com ele, é melhor ela agradar ele, dizendo que ela é uma idiota, porque ainda não entendeu essa situação. E com isso ela fica bem assustada e pede que por favor ele não faça isso. Só que nesse momento que ele tá se aproximando é o Dokigou, falando que ele é um completo idiota. E se ele não quiser que ele quebre o braço dele agora, é melhor deixar ela ir. E esse doidinho de óculos fica bem irritado, perguntando quem diabos é ele. Só que nesse momento o Dokigou acerta um golpe bem no seu braço, e assim ele solta a mão da Ryan. E a Ryan pergunta por que ele tá fazendo isso. E o Dokigou fala que esse cara é um lixo retardado, e ele nem quebrou o braço dele, e ele não pode ser tão mole assim. E aquele cara de óculos fala que ele é um desgraçado porque ele tá fazendo isso. Só que na mesma hora o Dokigou pega ele pelo colarinho e joga ele pra longe, o que deixa a Ryan bem surpresa. Nesse momento o pessoal escuta a briga que tá acontecendo lá no canto, e a Jean vai se aproximando pra entender o que tá acontecendo, e o Prota fica só pensativo comendo seu pãozinho. E nesse momento aquele cara de óculos começa a gritar, falando que ele tá sangrando, só que o pessoal fica só olhando pra ele, achando que ele é um completo retardado. E o Dokigou fala que ele tá parecendo um bebê chorão agora. E ele nem bateu tão forte assim. E ele irritado fala que se ele gritar tanto, é porque ele quer levar uma surra até não poder mais chorar. Só que a Ryan vai pra frente dele e manda ele parar, dizendo que ela tá bem agora e que por favor ele não faça isso. E de repente a rainha intervém, pedindo pro Dokigou parar. E ela corre na direção deles, tentando entender aquela situação. E ela vai primeiramente na direção daquele cara de óculos, perguntando se ele tá bem. E o nome dele é Seokyo. E ela lembra pro Dokigou que a violência aqui é proibida. E ela pergunta qual é o significado disso. E o Dokigou explica que aquele cara tava sediando e agarrou o braço da Ryan. E ele viu tudo com seus próprios olhos. Por isso ele atacou ele. E a Jean questiona pro Dokigou se isso é verdade. Mas aquele cara de óculos rapidamente fala que não é isso. E o Dokigou, sem entender, pergunta como é que esse cara pode não assumir a sua responsabilidade. E o Seokyo tenta suavizar a situação, dizendo que ele foi só mal interpretado quando pegou na mão dela. E isso foi apenas um acidente. Só que o Dokigou acusa ele de ser um covarde, enquanto a Jean pede pro Seokyo explicar a situação. E ele fala que apenas quis se aproximar da Ryan e ela concordou, mas que ele provavelmente entendeu errado. E a Jean já fala rapidamente pra Ryan pra ela não ficar parada de dizer alguma coisa. E se o Seokyo falou é verdade. E a Ryan fica nervosa com o pessoal olhando pra ela, e ela, bem assustada, só percebe todos os olhares em volta dela. E o pessoal começa a comentar por que esses homens estão brigando por ela, e se ela é alguma espécie de heroína. E ela fica desesperada nessa situação, pensando que não fez nada de errado, e ela começa a chorar, achando que ele é igual à terra, que ninguém tá do seu lado, e que todo mundo a abandonou. E ela chorando só fala que bem, o que ele disse é verdade. Mas depois disso, ele agarrou seu braço e ficava falando que se ela quisesse que ele deixasse ela em paz, ela fizesse o que ele mandava, e isso assustou ela. E a Jean fala que não entende o que ela quis dizer. E a Ryan fica sem saber o que explicar. E a Jean fala que no fim, a verdade é que o Seokyo quis ser próximo dela, e ela concordou. Só que a Ryan, desesperada e chorando, diz que isso é verdade, mas não é tão assim. Ela não sabia o que isso significava, e assim ela pede desculpas. E a Jean fala que, ei Ryan, você é uma criança pra chorar agora? Você acha que chorar vai resolver a situação? E ela também fala pro Dokigou que como ele agiu não é certo. E ela fica grata que ele ajudou uma garota que ele pensou que estava em perigo. E ela continua falando que nessa situação não dá pra saber quem é o certo ou o errado. E assim a Ryan se curva pra ela e pede desculpas. Mas ela fala que se desculpar não vai resolver nada. E ela pega no ombro do Seokyo e fala que ao menos se desculpar pra ela não. Com esse sorriso bem maléfico. E fala que aqui, você deve se desculpar pra vítima. O que faz a Ryan ficar nervosa porque ela tem que se desculpar pra esse cara. Você tem que ir pro chão e pedir perdão pra ele. E o Dokigou fica bem incomodado com essa situação sem saber o que fazer. Enquanto ela tá tremendo e chorando. E no momento em que ela tá chorando e se desculpando, o Prota dá um sorrisinho e fala que agora é a melhor hora para aparecer. E assim o Prota vai na direção deles e pergunta o que está acontecendo aqui. E após ele chegar lá, ele pensa que sinceramente ele não esperava que as pessoas fossem agir assim. E ele pensa que não é da conta dele o que acontece entre os dois. O mais importante agora é o
o fato da Ryan estar encurralada. E a Jean fala que ele chegou bem na hora. E o Proto pergunta se ela tá ficando maluca, e ela já treme na base perguntando o que ele quer dizer. E ele pergunta pra ela se ela acha que aqui é um parquinho. O que você vai fazer se a sua voz alta atrair os monstros pra cá? O que faz o pessoal tremer de medo na hora, se perguntando se o que ele tá falando é verdade. Mas a Jean tenta explicar que nessa situação, mas o Proto já interrompe perguntando qual o problema da situação. E ele viu o que aconteceu de longe, e ele tem uma ideia geral do que aconteceu. E ele fala que, como ela disse há um tempo, essa é uma situação onde não dá pra saber ainda quem são as vítimas e os atacantes. E pergunta se ela não acha que se um grupo se unir contra uma pessoa, é natural ficar com medo, e ela já fica nervosa na hora, e fala que claramente a culpa é da Ryan. Mas ele pergunta se ela pode garantir que o seu Kyo é inocente, o que faz ela tremer na base, e ela fica bem incomodada. E o professor pensa que é claro que ela não pode. No momento que ela disser que tem certeza, toda a responsabilidade cairá sobre ela. E ele fala que a visão de todos se unindo contra uma pessoa inocente, se o Hyun-sung souber disso, eu acho que ele não consideraria isso agradável, o que faz todo mundo, inclusive a Jean, tremer na base. E ele vai se aproximando da Ryan e fala que, pelo que ele vê, a Ryan não é alguém que faria algo assim. E ele só pensa que é forçado, é puramente forçado o que ele tá fazendo, mas é o melhor que ele pode fazer agora. Isso deixa a Ryan corada e bem feliz por ele estar ajudando ela. E a Jean começa a gritar, perguntando como é que ele pode saber do que aconteceu aqui, e quantos dias se passaram desde que eles se conhecem. Só que o Proto fala pra ela prestar atenção. Se um amigo que você acabou de conhecer na escola disser, vamos nos dar bem a partir de agora, isso por acaso significa você quer dormir comigo? E ela fica bem irritada e ele continua falando que não tem nada a ver ter proximidade com contato físico, e fala pro pessoal não serem convencidos pelo consenso geral, pra eles pensarem com cuidado. E o pessoal começa a falar que sinceramente o que o Kyung falou não é mentira. Parando pra pensar, foi meio forçado mesmo. E a Jean fica bem assustada por ele ter invertido toda a situação. E o pessoal começa a falar que a Jean foi longe demais. E eles podem entender um pouco que o Kyung tá falando. E ela fica totalmente nervosa, perguntando pro pessoal por que eles estão do lado dele. E na mesma hora ela se vira pra falar com o Kyung, perguntando se ele vai agir assim mesmo. Mas quando ela se vira, ela fica totalmente chocada, porque o Proto tá basicamente rindo da cara dela. E aqui ela percebe que ela se meteu com quem não deveria. E o Proto, só olhando pra ela com esse olhar desesperado dela, pensa que ela deve levar o tempo que for e prestar atenção em tudo. O rei do acampamento agora é ele, pensando nessa cena dele basicamente roubando o trono dela. E ela fica encurralada sem saber o que falar. E a Ryan lá do lado dele, também nervosa também, mas ele pergunta por que todo mundo tá reunido aqui ainda. E é uma boa ideia que o seu Kyo seja tratado antes. E assim ele pede pra aqueles dois caras no canto cuidarem dele primeiro. E aquela menina, esse nerdola de óculos, fala que entendido. E ele fala que certifique-se de limpar a área e deixarem tudo pronto pra quando o Hyun-sung voltar. E por causa do que aconteceu um tempo atrás, os monstros podem se reunir aqui. E ele pede pro Deok-gu cuidar das patrulhas a partir de agora. E o Deok-gu fala que entendido, ele vai fazer isso. E assim ele pede pra Ryan seguir ele por um tempinho, que ele quer conversar. E a Ryan só fala que certo, ela vai com ele. E o pessoal fica sem entender, se perguntando se aquela garota conseguiu seduzir ele. E enquanto isso ela tá lá nervosa andando atrás dele, e ele só pensa que ela não deve ligar pra isso. Não deve ligar porque os outros estão dizendo. O que importa é que ela está em posição de receber o favoritismo dele, de quem está no poder. E a Jean fica bem nervosa vendo essa situação, que se inverteu totalmente pra ela ser a má. E depois eles vão lá pro cantinho pra conversar. E ele pede pra ela sentar ali. E ela, bem nervosa e tremendo, fala que sente muito. Ela não esperava que isso fosse acontecer, mas ele fala pra ela que ele sabe. E não tá tentando culpar ela. O que ele quer é que ela conte pra ele o que aconteceu confortavelmente, fazendo esse sorrinho de homem bondoso. E ela fica bem emocionada na hora. E assim ela limpa as lágrimas e se senta. E fala que vai explicar tudo o que aconteceu, dizendo com essa carinha bem chorosa que o seu Kyo. E assim ele fala, sim, o seu Kyo, o que aconteceu? E ela fala que ele agarrou a mão dela e foi gritando e falando várias coisas. E ele fica com essa cara bem emocionada e fala que, oh meu Deus, o que aconteceu? Pode falar pra mim. E ela começa a explicar chorando tudo o que aconteceu. E no final, o Deok-gu bateu nele. E o Proto só fica pensando no que ela tá falando. Ele não consegue nem entender o que ela tá falando nesse momento. Mas o mais importante aqui é a empatia. E assim ele fala que deve ter sido difícil pra ela. E ela fala que não foi tanto assim, ela tá um pouco melhor agora. E ela dá um sorriso e fala que agradece o Kyung. E ele fala que não tem nada pelo que agradecer. Devido às circunstâncias, é claro que ele ajudaria ela, mas ela já fala que não é isso. O que ela quer dizer é que ela agradece por ele ter acreditado nela. E ela só esteve recebendo a ajuda deles desde que eles se conheceram. E ela não conseguiu fazer nada por ele. E ela pergunta por que ele é tão bondoso com ela. E ele dá esse sorrisinho descarado. E fala que ele só fez o que era certo. Mas se ele fosse procurar um motivo, é porque ele tem uma irmã mais nova em casa, da idade dela. E ele lembra da irmã mais nova dele, que não era tão boa assim. E nem era fofinha. Ela só entrava no quarto dele pedindo dinheiro. E ele fala que sempre que olha pra ela, ele lembra da sua irmã. Mas ele pensa que isso é uma total mentira. Aquela irmã dele não tem nada a ver com a Ryan. Mas pra forçar uma empatia com ela, ele vai usar o termo irmã mais nova. E ela pede desculpas e fala que perguntou o que não deveria. Mas ele fala que não é isso. E pergunta contra ela. Ela tem irmãs? E ela fala que sim, tem duas irmãs. Mas faz um tempo que elas não entram em contato. E ele pergunta, entendo, e os seus pais? E ela fala que eles não estão aqui. Então Prota fala que eles são semelhantes. E ela pergunta, você também, Kyung? E assim ela fica extremamente feliz e fala que eles são um pouco parecidos. E o Proto dá esse sorrisinho falso e fala que sim, eles são. Pensando que é bom ter semelhanças, ele pode facilmente sentir empatia por ela e aumentar a afeição que ela sente por ele. E ele fala pra ela que se não for pedir demais, ele gostaria que ela pudesse falar confortavelmente com ele. É puramente por causa da sua ganância. Mas ela já fica bem surpresa e ela toda nervosa fala que ela vai aceitar e vai falar confortavelmente com ele. E ele fala que tudo bem, ela pode falar assim. E ela toda nervosa
só fala que vai ficar mais calma agora. E na cabeça dele ele só pensa que ela vai ser muito útil no futuro, e assim ele ativa o olho da mente. E checa que até agora ela não tem uma nova classe. Só que seus status são extremamente altos. E na revisão geral diz que o potencial dela é monstruoso. E caso ela se torne algo como uma maga, ela ficará em um nível completamente diferente do jogador Lee Kyung. E que ele não precisa se estressar muito com isso. E ele pensa que o que ele deve fazer agora é fazer ela avançar logo pra classe de mago. E ela tá toda nervosa na frente do Kyung. E ele se pergunta se ele deve mencionar algo sobre magia pra se aproximar dela. Mas nesse momento alguém se aproxima e bate na madeira perguntando se eles podem conversar por um instante. E os dois ficam bem surpresos ao ver quem tá se aproximando. E essa pessoa pede pra conversar com o Kyung. E assim que eles percebem alguém entrando, o prota pensa naquela voz. E ele já esperava que ela viesse procurar ele, mas não esperava que fosse tão rápido assim. E ele deixa o sorrisinho dele e fala pra Ryan dar licença pra eles por um momento, porque ele precisa conversar com ela. E a Ryan sai e fala que compreende. E as duas se encaram a passar uma pela outra. E então ela se aproxima. E o prota pergunta diretamente o que ela quer. E ela fala sem rodeios. Responde que veio se desculpar da confusão causada. E o prota diz que tá tudo bem. E que é ele que deveria se desculpar por ter se metido nisso. Mas ela insiste dizendo que foi ela quem errou. E que ele apenas fez o que foi necessário. E o prota fica bem desconfiado, pensando que ela não parece estar batendo bem na cabeça. E pede pra ela ir direto ao ponto. E ele então pergunta se ele pode deixar ela lidar com esse problema. E ela diz que depois de refletir, ela se sente mal tanto pela Ryan quanto pelo seu Kyo também. E gostaria de resolver essa situação. E o prota diz que ela pode fazer o que quiser. Afinal, parece que ela tá cuidando deste lugar desde o início e foi ele que errou em se meter. E ela explica que não foi isso que ela quis dizer. Mas o prota insiste que é assim que ele vê a situação. Completando com essa carinha que seria bom que não houvesse mais nenhum problema que precisasse da sua interferência. Pensando que ela e ele sabem muito bem que para pessoas como eles, que não têm nada e nenhum talento, a única coisa que podem fazer para sobreviver é se envolverem em políticas. E assim ela bem séria fica só escutando o que ele tá falando. E ele pensa que é igual a ela, quer tomar o controle de tudo e todos. E ele tá basicamente dando um ultimato nela, para ela não passar dos limites. E assim ela se levanta e vai se sentar do lado dele. E ela agarra o seu braço e fala que tá entendendo o que ele quer dizer. E ela fala que não vai passar dos limites. E se desculpa por causar problemas. Mas ele fala que ela não causou tanto problema assim. E ele fica pensando o que essa garota tá fazendo do nada. E ela só dá esse sorrisinho dela e fala que tá falando sério. E ela sabe exatamente o que ele tá pensando agora. E ela olha diretamente pra ele e fala que gosta de pessoas ambiciosas, revelando a sua verdadeira face. Dizendo que quanto mais olha pra ele, mais ele faz o tipo dela. E ela pergunta o que ele acha deles ficarem um pouco mais amigáveis. E o prota pergunta o que ele ganha com isso. E ela fala a Jung Ryan. E ele pergunta se ele não tava tentando controlar ela pra se dar bem com aquela garota. E ele nota que ela é bem inteligente. E ela continua falando que aquela garota é fraca. Então ele tem certeza que ela vai ter muitos inimigos como seu Kyo. Então ela vai cuidar dela. E ele deve entender o que ela tá querendo dizer. E ele fica feliz por um momento e pensa que essa Lindie é realmente parecida com ele. E os dois já se agarram na hora e ela fala que exatamente esse parece ser o caso. E o prota pensa que ela é realmente a sua alma gêmea. E os dois se beijam, formando o casal mais perigoso dessa obra. E depois de alguns dias eles fizeram uma plataforma. E aquele Seo Kyo está se desculpando por preocupar todos. E ele também diz que gostaria de se desculpar com a senhorita Ryan. E o pessoal em volta fica sem entender o que aquele cara tá fazendo. Será que foi o Kyung que mandou ele fazer isso? E agora o Seo Kyo tá se desculpando. Então parece que a Jin ficou de mãos atadas. E pelo visto o Kyung tem mais influência que ela. Mas eles mal sabem que isso já tava tudo armado entre os dois. E os caras ficam pensando no que tem naquela garota pra chamar tanta atenção desses caras. E o prota fica bem sério pensando no que eles conversaram naquele dia. E ele fala que de qualquer forma, ela pode cuidar do Seo Kyo como ela quiser. E também cuide da Ryan por ele. E é pra avisar ele se algo acontecer na hora. E ela toda sorridente fala que pra resumir, ele tá pedindo pra ela cuidar direitinho das coisas para as pessoas não reclamarem mais. E enquanto isso, tudo o que ela precisa fazer é criar um lugar onde a Ryan não vai ter escolha, além de depender dele. E ele fala que é bem assim. E ela fica bem curiosa, querendo saber o que de tão bom tem naquela garota. Por que Kyung tá tão obcecado por ela. E ele fica bem sério, porque ele não quer responder. E ele fala que não é nada que ela precise saber, nona. O que faz ela tremer na base na hora. E ela fica bem envergonhada, se perguntando por que ele falou isso. Mas depois disso ele pensa que essa Lindie tem uma mão incrível pra política. E o clima mudou totalmente. E sinceramente foi a escolha certa se juntar a ela. E graças a isso, ele pode ficar sozinho com a Ryan. E agora a Ryan tá lá chorando pra ele, contando todas as suas preocupações. E ele tá lá de saco cheio dessa conversa. E ela fala pra ele que é um alívio que ele esteja aqui. E que ele ensinou até magia pra ela durante todos esses dias. E ele todo sorridente fala que ele fica aliviado por ela estar fazendo companhia pra ele. E ele pensa que aprender junto sobre magia é a melhor forma deles se aproximarem. E ele pergunta que tem algo mais importante. Ele quer saber como tá a magia básica dela. E ela fala que ainda não entendeu muito bem. E ele pergunta, sério? Então eu vou te ensinar de novo. E assim ele dá o comando, a minha voz, responda, chamas. E assim ele faz um foguinho no seu dedo e faz ela ficar bem surpresa. E ela já fica toda feliz pensando que ele é incrível. E ele pensa que na verdade ele não tá só se concentrando na
Haiyan durante esses dias, mas sim tá aperfeiçoando suas habilidades junto com o Deokyugu, para se acostumarem com as suas novas classes de guardião e mago. E ele começa a explicar para ela que a imagem é importante. E se ela quiser conjurar uma chama assim, ela precisa conjurar um encantamento, enquanto imagina uma chama real. E ela fala que como esperado dele, ele pensa que o problema é que todos os encantamentos que ele conseguiu são muito fantasiosos. E ele fala que no caso dela, a situação ainda não mudou nada. E pode ser que ela ainda não consiga usar magia por conta da classe dela, mas mesmo assim ela vai vir caçar com eles, junto com Hyung-Soo em breve. E nesse momento eles vão praticar. E ela toda feliz fala que sim, ele pode deixar isso com ela vai fazer o seu melhor. E depois de ver ela toda feliz e fofinha, ele fala que eles vão acabar por aqui por hoje. E ela fica bem triste e não quer que ele vá embora, e fala que na verdade ela não entendeu muito bem ainda. E ela fala isso porque a mana dela aumentou de novo. E ele fica bem feliz escutando isso, pensando que o seu precioso está trabalhando duro e crescendo mais rápido do que ele pensava. E ele pensa que ela vai conseguir uma classe em breve, e ele quer ver o quão grande ela vai se tornar. E assim ele ativa o olho da mente, e ela tá lá toda felizinha com ele, mas depois de ver, ela já conseguiu a classe de mago, e ele fica totalmente chocado, vendo que ela tem uma tendência sacerdotisa da pureza, e ela já conseguiu a sua classe de mago, e não falou nada pra ele. E na sua revisão geral tem dizendo que o talento dela é heróico, e que ela adquiriu um entendimento perfeito das bases e conhecimento básico sobre mana e magia. E o status de mana dela aumentou em 2 pontos permanentemente, e o seu potencial de crescimento aumentou drasticamente, e ele fica pensando totalmente assustado, o que é isso? Ela já é uma maga? E depois que ele olha pra ela tá toda nervosa, e começa a falar que ela ainda não entendeu, e tá pedindo ajuda dele, porque ela não sabe muito bem como usar a mana, toda fofinha. Mas na cabeça dele, ele sabe que é uma total mentira, e ele fica assustado, se perguntando desde quando exatamente ela tá mentindo pra ele. E após ele ficar observando ela puxando a sua camisa, ele se pergunta por que essa garota tá mentindo pra ele, mas depois de se distrair um pouco, ela pergunta o que ele tá pensando agora. E ele pede desculpas explicando que ele tava com algo na sua cabeça. Então ele pergunta se ela quer saber como usar mana, e ela responde que sim, dizendo que mesmo seguindo as instruções dele, ela ainda acha bem difícil. Mas ele pensa, como assim difícil? Olhando pra janela de status dela, ela claramente é uma maga, e ela tá sendo totalmente descarada agora, e ela tem uma habilidade monstruosa. E ele fala que já que é assim, eles vão criar uma imagem juntos. E ela fica toda feliz e sorridente, e ele pensa o que essa garota tá planejando. E assim ele explica pra ela que por agora, ela deve pensar em uma chama vindo da sua mão, e ela deve fazer como ele disser. E ela fala que sim, ele já pega na sua mão, o que faz ela ficar toda nervosa. E nesse momento que ela se distrai, ela consegue invocar um fogo na ponta do seu dedo, mas depois que ela percebe que ela conseguiu invocar o fogo basicamente apaga, e ela fala que droga, ela ainda não consegue controlar muito bem. E ela fica toda chorosa por isso, mas o Proto tá pensando que essa garota é totalmente descarada, porque ele tem certeza que ela falhou de propósito, mas ele não sabe o que essa garota quer no final. E ela pergunta se ele pode ajudar ela mais uma vez, mas ele fala que eles vão acabar aqui por hoje, porque ele tem outras coisas pra fazer. E ela pergunta se então amanhã ele pode ajudar ela, e ele fala que sim, mas na mesma hora chega outra garota perguntando pelo Kyung, e essa é a Park Hyo-young, e ela vai na direção dele e pergunta se ele tem um segundo. E ele só pensa que essa é a lacaia da Jin-Ae, e também a mensageira que ela enviou desde aquele dia. E ele anda vendo ela frequentemente desde o incidente com o Seokyo, mas não sabe o que ela tá planejando hoje. E lá no canto tá Haiyan totalmente puta por ela ter interrompido a conversa deles. E ele só fala que tudo bem, eles podem conversar assim. E deixa pra Haiyan e fala que vê ela amanhã. E a Haiyan toda sorridente só fala que sim, é uma promessa, eles vão se ver amanhã. E essa garota fica bem incomodada com a Haiyan, se perguntando o que ela tá fazendo, se fingindo de fofinha assim. E então o Kyung pergunta o que aconteceu, e ela começa a falar que não é nada demais. Ela só ouviu dizer que vão anunciar os membros da próxima caça amanhã. E ele fala que é isso mesmo. E ela fala que se não tiver muito tarde, ela gostaria de participar. E ele fica pensando se ela é boa o suficiente, assim ativando seu olho da mente, e vendo que os status dela é bem aceitável. Mas ele fala que não sabe, ele planeja recomendar a Haiyan primeiro, e pergunta se tem algum motivo pra ela fazer isso. E ela pergunta se eles não precisam de pessoas que consigam lutar. E ela diz que acha que seria melhor levar ela do que aquela garota. Só que o Prota sabe que aquela garota tem um talento imenso, e essa mulher tá basicamente bostejando pela boca. Como ela pode dizer isso de uma futura grande maga? E ele fala que então primeiro ele deve falar com o Hyun-Soo, mas não espere muito. E ela toda convencida fala que mesmo ele dizendo isso, ela tá confiante. E agora já no outro dia, a Jin pede a atenção de todo mundo porque ela vai anunciar uma coisa importante sobre a caça. E ela tá lá junto com os 3 principais lutadores, os guerreiros ali. E o pessoal vai se aproximando daquele palco para escutar o que o Hyun-Sung vai falar agora. E ele primeiramente agradece todo mundo por estarem ali. E lá no canto tá a Haiyan sozinha, sem nenhum amigo. E ela começa a explicar que eles decidiram que é muito difícil continuar sobrevivendo aqui, e que eles planejam levar pessoas que estejam dispostas a lutar para ajudarem ele a conseguir mais recursos. E ele começa a explicar várias coisas. E o professor Voto começa a comentar que essa Jung Haiyan com certeza vai pra caça com eles, porque ela é muito amiguinha do Lee Kyung, e na cabeça dela só tá pensando no Lee Kyung. E ela coloca a mão nos ouvidos pra não escutar o que os outros estão falando dele, pensando que sinceramente ela pensou que seu coração fosse explodir mais cedo. E a única pessoa que ela pode confiar nesse lugar é ele. E com certeza ela vai poder ver ele amanhã de novo, e ela se sente mal por estar mentindo para ele agora. Mas ela precisa fazer isso pra continuar tendo a atenção dele. E ela toda corada fala que amanhã de novo ela vai receber afeto dele sozinha. Só que nesse momento alguém esbarra com ela, e é aquela garota, e fala que ela tomou um susto. E ela começa a perguntar se ela tá esperando que o Kyung venha aqui falar com ela depois, perguntando se ela é uma stalker ou algo do tipo. E ela fala que deve ser por isso que ela olhou pra ela daquela forma ontem, dizendo que ela ficou irritada pelo fato dela estar conversando com o Kyung. E ela só fala que não é isso, tentando se explicar. Mas a garota pergunta como
como assim? De qualquer forma, você parece um idiota com esse rosto. E ela fala que pode dizer só olhando pra sua cara, que ela gosta do Lee Kyung, o que faz a Ryan ficar totalmente nervosa nessa situação, e aquela garota já vai bem pra próximo dela e pergunta se ela realmente acredita que o Kyung liga pra ela, o que faz ela ficar tremendo de nervosa. E a outra vai explicar, dizendo que ela conseguiu entrar no mesmo grupo do Kyung porque ela teve sorte. Mas ela só tá se iludindo pensando que o Kyung também gosta dela. E ela diz que não sabe o que garotinhos idiotas como ela sabem, mas ela sim sabe como as pessoas realmente são. E em primeiro lugar, gente como Lee Kyung não confia nos outros. E eles se cansam facilmente se não precisam mais de você. E depois te jogam fora, sem pena. E ela continua falando que uma chorona que nem ela são os tipos de pessoas que eles se cansam mais rápido, o que faz a Ryan ficar muito preocupada. E na cabeça dela só fica pensando que o Kyung não é assim, e manda ela calar a boca. E ela toda nervosa só fala que ele não é assim. Mas ela continua falando que de novo ela tá fazendo essa mesma cara. E dessa forma ela pode ver porque o Lee Kyung escolheu ela. E ela pergunta como assim, o que você tá falando? E ela aponta bem pro seu rosto e fala que isso é algo prazeroso de jogar fora depois de usar como quiser. E ele é meio bonzinho com ela e ela se grudou nele. E aposto que as pessoas lá fora que foram boas com ela, todas deixaram ela uma por uma. E ela pergunta se não é isso. E sim, ela acertou. Mas a Ryan fica pensando no seu passado, quando todo mundo, até suas irmãs, deixaram ela. E aquela garota continua falando pra Ryan que antes que o Kyung jogue ela fora, ela tem que garantir o máximo que conseguir dele. Senão, outras pessoas vão roubar ele de você. Ela e os outros. E ela toda arrogante fala que então o ponto-chave é que ela fica melhor com o Kyung do que ela. E que ela é um idiota se não entendeu isso. E assim eles terminam de falar, falando que então na próxima caça, eles vão levar Jung Ryan e a Park Hyo-young como teste. E aquela garota fica bem animada e já fala pra Ryan que ela realmente conseguiu depender do Kyung mais uma vez. E parece que ele também colocou ela no grupo como ela pediu. E agora ela tá meio ocupada, então ela vai embora. E antes de sair como a vilã, ela esbarra na Ryan e fala que vê ela na próxima caça, se ela conseguir vir. E depois de falar isso, a Ryan cai no chão totalmente nervosa e chorando ela pensa que o Kyung não é assim. O Kyung foi sempre adorável e amável com ela e prometeu que eles iam praticar o dia todo. E ela fica feliz lembrando que eles praticam todo dia juntos e continua pensando que ele disse pra ela que ela é como uma família pra ele e que eles iriam trabalhar muito juntos. Pensando em todas as vezes que ele foi bom com ela e lembrando do dia que ele defendeu ela, e ele falou que a Ryan nunca faria algo assim. E ela pensa que ela pode ser burra e lerda, mas até onde ela sabe, o Kyung realmente gosta dela. E ela fica olhando pra aquela garota subindo no palco e pensa que aquela pessoa falou mentiras horríveis. Então o Kyung não pode escutar ela e não pode jogar a Ryan fora, ao menos ele não, por favor não. E chorando ela pensa no que pode acontecer, pensando que o Kyung pode estar beijando aquela garota agora e jogando ela fora. E na cabeça dela ela escuta o Kyung falando pra ela que ele só tava sendo gente boa com ela e ela se iludiu sozinha, e que ele fica irritado por ela estar perseguindo ele e que ela é louca e irritante. E ele só brincou com ela e jogou ela fora. Mas ela fica desesperada nessa situação e pede pra essas vozes na sua cabeça pararem de falar, porque ele não é assim e ela não quer ver ele assim. Ela não gosta disso e pede que por favor parem. E na cabeça dela ela pensa que o Kyung pode falar que odeia ela. E ela só pensa naquela situação do Kyung apertando a mão daquela garota e se aproximando dela. E ela pede pra aquela garota tirar as mãos do Kyung e ela não pode fazer isso. Ela não pode tirar ele dela. E ela lembra das últimas palavras que ela falou pra ela, que sinceramente ela fica melhor do lado do Kyung do que ela. E assim a sua cabeça é totalmente dilacerada. E ela só acha que isso não pode acontecer. E ela fica totalmente desesperada com esse olho avermelhado. E aqui nasce a maior psicopata dessa obra. Vocês não perdem por esperar. O vídeo passado finalizou com a nossa Ryan simplesmente virando a maior psicopata dessa obra. E agora a cena retorna para alguns minutos antes. E estava o Hyo-sung lá falando com o pessoal do acampamento, pedindo desculpas por reunir todos ali, já que eles estavam ocupados. Mas ele começa a falar que a comida e água potável que eles têm não é o suficiente para o número total de pessoas que eles têm agora. E sendo assim, eles tomaram a decisão de fazer um treino de adaptação do lado de fora, com aqueles que querem lutar, dizendo que essa é a coisa certa a se fazer. E ele pede para o Kyung dar um passo à frente e mostrar para eles. E assim ele ativa a sua magia chama, o que deixa todo mundo surpreso, porque o Kyung está usando magia. E ele começa a falar que todos ali devem saber que esse lugar não é como a Terra que eles conhecem. Ali tem janelas de status, habilidades, classes e em outras palavras. É como se fosse um mundo dentro de um jogo. E nesse jogo a classe dele é mago. Só que ele ainda é um iniciante, uma pessoa comum igual a todos eles. E no início ele estava quase sempre fugindo e se escondendo dos monstros porque tinha medo. Porém, se eles lutarem sem medo, ganharão a força para superar os monstros. E ele fala que eles têm que ser um pouco mais proativos. E eles precisam ficar cada vez mais fortes, como um grupo, para que todos possam sobreviver e escapar juntos. E o pessoal já começa a ficar feliz e comemorar na hora. E vão lutar com todas as suas forças juntos. E o Hyo-sung fala que essa é uma grande responsabilidade. E o nosso garoto diz que imagina que os sentimentos deles possam ter mudado um pouco. E o Doc-gu fala que mesmo assim é melhor do que passar fome até a morte. E eles continuam dizendo que vão levar duas pessoas como teste. E elas são a Jung Ryan e a Park Hye-young. E o pessoal vendo ela subir parabeniza ela. E ela já vai para apertar a mão do nosso garoto, dizendo que estará sobre os seus cuidados. E ele vai e aperta a mão dela, mas se aproxima bem na sua orelha e diz para a senhorita Hye-young. E ela pergunta o que ele quer falar. E ele diz que ainda agora ele viu ela empurrando
empurrando a Ryan, o que deixa ela totalmente assustada. E ele fala que isso é só um aviso, mas ele vai deixar isso de lado por agora, para eles se darem bem. Mas lembre-se de uma coisa, se mexer com a Ryan mais uma vez, as coisas ficarão bem difíceis para ela, dizendo que ele espera que ela entenda o aviso. E ela já começa a tremer na base dizendo que entendeu. E assim ele disfarça com essa cara totalmente descarada e diz que agora eles vão dar o seu melhor juntos. E ele só pensa que deve controlar as coisas do seu lado. E essa é a hora perfeita para se aproximar da Ryan e provocar uma pessoa instável, mais do que isso não é bom. Pensando que de qualquer jeito, porque a Ryan não tá subindo. E quando ele olha pra ela lá no fundo da multidão, ele percebe aquela cara de psicopata. E ele já fica morrendo de medo. E assim ele pensa o que tá acontecendo e porque ela tá olhando assim pra ele. Mas o Doc Go olha pra ele e pergunta o que tá acontecendo. Porque ele tá suando frio. Será se ele tá passando mal? Mas o Kyung fala que só tá se sentindo um pouco mal. E o Doc Go diz que eles vão sair amanhã. Então é melhor ele descansar por hoje. Porque ele ficou um dia após o outro pensando nas pessoas do acampamento. E ele deveria pensar um pouco em si mesmo a partir de agora. Mal sabe ele, rapaziada. E ele fala que a comida que estão todos comendo ultimamente é uma porcaria. E não é como se ele tivesse preocupado com o Kyung ou algo do tipo. Mas ele deveria pegar alguns pães, pelo menos. E assim a Ryan desativa aquele modo psicopata dela e olha pro nosso garoto e dá um tchauzinho pra ele. E ele sorri de volta, pensando que ele deve ter imaginado alguma coisa errada. Mas aquela figurante fica só olhando pra cara dele bem nojenta. Lembrando que o Kyung ameaçou ela. E ela pensa que esse cara já sacou o que ela tava fazendo. E tudo que ela fez até agora estará arruinado. Mas ela se esforçou muito pra chegar até aqui, apelando pra ser até um assistente daquela Jin-Hye. E tudo que ela fez agora foi para sobreviver. E assim a Jin-Hye se aproxima dela e fala que ela deve sair bem na expedição amanhã. E pede pra ela tomar conta especialmente das pessoas como o Kyung. E assim ela já percebe que a Jin-Hye também se rendeu completamente a ele. E pergunta se ela deveria agir como uma empregada dele. E a Jin-Hye olha com essa cara pra ela e fala que se for necessário, ela deve sim. E ela pergunta se esse não é o tipo de coisa que ela gosta de fazer. Perguntando o que tem de tão ruim em fazer conexões com pessoas capazes. E ela não é o tipo de pessoa que gosta de fazer apostas. Então ela pede que ela dê o seu máximo possível na caçada. E esse figurante só pensa que ela já está em péssimos termos com ele, mas ela fica olhando diretamente pra ele, enquanto ele tenta fingir ser a pessoa mais inocente do mundo. E ela pensa que esse cara surgiu do nada e se jogou pra cima da Jin-Hye logo de cara. E ele definitivamente não é alguém que deve ser subestimado. E assim ela percebe que fudeu. E se ela baixar a cabeça para o Lee Kyung quando isso acontecer, ela realmente vai ser inferior àquela perdedora imprestável da Ryan, o que vai fazer com que os seus esforços até agora sejam completamente inúteis. E ela imagina que isso não pode acontecer de forma alguma. E pra isso não acontecer, ela precisa ficar em bons termos com Kyung. Só assim ela poderá sobreviver. E agora já é o dia seguinte, e eles estão prontos para fazer a primeira caçada do dia. E o Hyun-sung fala pro Doc Go que eles dois vão ficar na vanguarda, enquanto o Kyung, a Ryan e a Hae-young apoiarão na retaguarda. E ele fala que em particular, ele gostaria que a Ryan e a Hae-young prestassem atenção especial na sua própria segurança, já que é a primeira vez delas em uma batalha de verdade. Ele continua falando várias coisas, e o nosso garoto não tá nem escutando, só fica olhando pra Ryan, que está muito atenta ao que o Hyun-sung tá falando. Só que ele pensa que a expressão sombria dela de antes, ele deve ter só imaginado aquilo. E pra ser justo, ele pode ter ficado muito concentrado na Ryan ultimamente. E é possível que ele só esteja pensando demais nas coisas. E daí ela já olha pra ele e dá um sorrisinho. E ele também sorri pra ela, pensando que agora ele só deve ficar observando ela. E lá atrás tá aquela figurante muito desconfortável. E o Kyung só pensa que naquela hora ele não sabia o quão chocante a jornada deles seria. E agora eles estão no meio do campo de batalha contra aqueles monstros. E o Hyun-sung vai finalizando vários goblins. E o Kyung e o Doc Go também ajudando ele. E as duas ficam bem assustadas no meio de vários monstros. E o nosso garoto pega uma lança e enfia na cabeça de um dos goblins. E a Ryan só fica lá de longe pensando que ele é muito legal, enquanto a figurante fica só olhando muito assustada pra ela. E depois de finalizar alguns goblins, o Doc Go fala que tem muito mais do que o normal. E o Hyun-sung fala que tá com uma sensação estranha e pede que por favor eles tomem cuidado. Só que na mesma hora o Kyung grita que está vindo um monstro na esquerda do Doc Go. E quando ele olha, aquele monstro gigantesco já vem pra cima dele, mas ele rapidamente coloca o seu escudo pra se proteger e ativa o poder da sua classe e consegue forçar aquele monstro a recuar. E ele começa a gritar para que eles acabem com ele logo, porque vai ser difícil ficar segurando ele mais ainda. E assim o nosso garoto pede pra Hae-young ir lá e perfurar ele, e ela pergunta como é que ela pode fazer isso, e ele diz que é só perfurar ele com a lança que ela tá segurando. E ele fica perguntando por que ela não tá fazendo nada, e ela tem que se apressar e matar aquele monstro logo. E ela tá muito nervosa, pensando que isso é muito mais difícil do que ela tinha pensado. E na sua cabeça ela só quer sair disso o mais rápido possível, mas ela não consegue se mexer, e ela tem que matar aquele monstro de alguma forma, mas não consegue nem olhar diretamente pra ele. E o nosso garoto pensa onde foi aquela força de vontade que ela tinha antes, e ele vai para suas costas e fala: Hae-young, se você agir assim de novo, todos nós vamos morrer. E ele pergunta se ela entendeu, e assim ele ajuda ela a segurar a lança e fala pra ela colocar força nos seus braços, e assim ele ajuda ela a enfiar aquela lança bem no peito daquele monstro, e diz que ele ainda não morreu, e ela não pode relaxar os braços ainda, e pede pra que ela pense como se esse monstro fosse carne, o que faz ela pensar que ele é completamente maluco. E ele continua fazendo ela atacar aquele monstro várias e várias vezes, até que ele cai no chão derrotado, e ela também cai no chão desesperada, ficando completamente traumatizada. E ele fala que essa foi a primeira e única vez que ele vai ajudá-la, e que ela não pode depender dos outros nesse lugar, e que deveria ficar feliz que esse dia
foi só um treinamento. Da próxima vez ela terá que sobreviver sozinha. E ela só fica imaginando que ontem ela tava cheia de confiança, jogando na cara da Ryan dizendo que ela era uma perdedora. E ela só pensa nas palavras que ela mesma falou, que as pessoas como Kyung se cansam facilmente dos outros, e quando não precisam mais deles, os descartam sem misericórdia. E pensa no que ela tava esperando desse cara. Ela pode ser a próxima descartada a qualquer momento. E assim ele toca no seu ombro e fala que pelo menos ela fez um ótimo trabalho. E ela só pensa que esse cara é totalmente descarado e maluco. E a Ryan lá de longe, vendo ele tocando no ombro dela, ativa sua personalidade psicopata mais uma vez. E depois disso eles estão descansando agora. E a Ryan tá conversando com o Hyun-sung. E ele pergunta se ela é próximo do Dok-gu. E ela fala que sim. E ele agradece ela por ficar acordada de guarda com ele. E se levanta e vai lá pro Dok-gu e fala que agora é hora de trocar de turno. E o grandão acorda e fala que certamente ele tem uma boa vitalidade. E o Hyun-sung só agradece pelo elogio, dizendo que agora é o seu turno de ficar de vigia. E o nosso garoto lá no canto só fica pensando que talvez seja por causa da sua ansiedade. Mas ele não consegue dormir. E pensa que também não consegue não ter pensamentos desnecessários. Depois que essa caçada acabar, ele terá que decidir qual caminho seguir para sobreviver. E esse lugar chamado Continente, o lugar pelo qual aquela mensagem estranha falou para eles lá no início, e onde fica esse lugar, e bem como o motivo pelo qual eles foram trazidos ali, não é como se tivesse conexões com a Terra. E agora que ele parou pra pensar nisso, o Hyun-sung é um regressor, e se pergunta se ele realmente sabe de tudo que vai acontecer. E fica imaginando a história do Hyun-sung, e o que aconteceu no passado dele para ele retornar pro passado de agora. Mas naquele momento ele consegue dormir, mas ele acorda do nada, e abrindo seus olhos ele olha pra Ryan de pé, que tá encarando aquela Hae-young. E ele fica meio preocupado naquele momento, olhando pra aquela cara de psicopata da Ryan, e pensa que é exatamente esse o rosto que ele tava imaginando daquela vez. E novamente ele pensa que tá vendo coisas de novo, porque acabou de acordar. E deve ser só um mal entendido. A Ryan é uma boa garota, e ela não seria maluca a esse ponto. Só que daí ele nem percebe e a Ryan já está nas suas costas. E se abaixa e começa a tocar no seu cabelo, pensando que ele é muito fofo quando está dormindo. E ele é o seu amado Kyung Oppa. Com essa cara de psicopata, ela já fica coradinha. E muito feliz por estar tocando ele e vendo ele dormindo. E imagina que ele é o seu amado Kyung, e que nunca deixará ninguém tê-lo, com essa cara totalmente psicopática. Essa palavra existe? Eu não faço ideia. E depois que o Kyung acorda já no outro dia, o Hyun-sung fala que parece que ele tá um pouco cansado, mas ele afirma que tá bem. Mas quando olha pra Ryan e pro Dok-gu, ele vê ela bem coradinha, e Dok-gu falando algumas bobagens no ouvido dela. E ele só pensa que isso realmente é estranho. Aquele olhar de antes. Ele não imagina que a Ryan possa ser assim. Só que ele olha pra aquela figurante de cabelo verde e pensa que talvez seja porque ele tava com a Park Hae-young esses dias, e ela deve ter ficado com ciúmes ou algo assim. E daí o Hyun-sung fala que por hoje eles vão continuar se aproximando. E se eles decidirem que não dá pra continuar, ele acha melhor que eles voltem para a área de descanso. E pergunta se todo mundo tá bem com isso. E eles afirmam que sim e querem continuar. E o nosso garoto só fica olhando pra Ryan e pra Hae-young e tem quase certeza que ela tá com ciúmes dele. E no meio daquela caminhada, ele fica olhando pra ela e se depara com uma pedra e simplesmente joga ela no pé da Hae-young, o que faz ela tropeçar. E ele já agarra ela dizendo pra ela tomar cuidado e pergunta se ela está bem. E ela fica com essa cara de nojo falando que sim, pensando que esse cara é um maldito e o que ele está fazendo. Só que ele olha pra trás e a Ryan tá emanando uma aura completamente assustadora e com esse olhar frio no rosto. E agora ele tem absoluta certeza que ela está com ciúmes da Park Hae-young e começa a pensar que não era isso que ele queria. Ele só queria um relacionamento normal entre amigos e não ter uma relação tão intensa assim. E não importa o quanto ele pense, é muito estranho. Ele não imaginou nada disso desde o início, enquanto aquela figurante só pensa que ela não aguenta mais. E como ele se atreve a usá-la dessa forma, pensando que ele deve achar que ela é muito fácil. E ela pede pra ele esperar pra ver o que ela vai fazer com ele e quanto tempo mais ele vai poder subestimá-la. E no meio daquela caminhada deles, o nosso garoto sente uma presença estranha e já olha pra trás pensando que tem alguma coisa ali. E o Hyun-sung fala que tá começando a ter alucinações e parece que eles estão chegando cada vez mais perto. E agora eles devem falar mais baixo, porque eles reagem a vozes humanas. E o Kyung se vira novamente e fala que tá começando a sentir coisas ao redor. E o Dok-gu pergunta como assim? Será se ele viu algum monstro escondido ou algo assim? E o Hyun-sung fala que na verdade ele não falou pra eles, mas ele sentiu um poder mágico bem fraco e parece que está relacionado ao próximo ataque. E lá no fundo, nosso garoto só fica pensando que ele tá agindo como um regressor e só tá dando pra eles algumas dicas. E o Dok-gu pergunta o que exatamente está na frente deles e que dessa forma eles têm que ter cuidado. E já corre na frente deles pra ver se tem alguma coisa realmente lá. Só que quando o Dok-gu e o Kyung param, eles ficam muito surpresos e percebem que tem uma escada que leva para um porão. E a única pessoa que não está surpresa com isso é óbvio que é o Hyun-sung, dizendo que parece que aqui tem algo importante escondido. E o nosso garoto só pensa que essa atuação dele é péssima, mas é um alívio que ele seja um espadachim, porque se fosse um ator ele passaria fome com certeza. E agora ele só quer dar a corda para ele continuar sua atuação. E o Hyun-sung completa dizendo que parece que essas escadas são a entrada para uma dungeon inicial. E eles concordam e o nosso garoto percebe que era exatamente isso que ele estava pensando. E assim eles continuam. E o Dok-gu fala que de agora em diante eles precisam achar aqueles malditos por aqui. Só que o Hyun-sung para e acha que isso é um bom plano, já que é um pouco tarde para começar um ataque. E ele acha melhor que eles parem agora e voltem nessa dungeon na próxima expedição. E ele faz uma marcação na parede. Só que quando eles olham pro lado, ele fala que eles chegaram bem na hora. E quando eles vêm, tem
3 monstros grandes na frente deles. E as duas já ficam com medo na hora. Só que aquela Hye-Young já começa a dar um sorrisinho e pensa que isso é ótimo. E o Hyosung fala que o Dokigyu e o Kyung vão cuidar de 2 deles. E ele vai se livrar dos que sobrarem. E então eles deixarão o último para praticarem. E ele pede para que as garotas fiquem perto do Kyung. E agora nosso Prota e o Grandão estão prontos para atacar. E o Dokigyu com seu escudo joga pra cima daqueles monstros, só que eles não tomaram nenhum dano. E ele já vai para atacar eles novamente. E enquanto o Dokigyu segura eles, ele fala que é uma pena que o seu escudo não seja igual ao do Capitão América. E ele pede para o Kyung matar aqueles monstros. E assim ele ativa sua magia, falando para ela responder a sua voz. Ele dá força para aniquilar os inimigos. E ativando a labareda. E uma chama na sua lança começa a aparecer. E ele já enfia aquela lança e crava bem no peito daquele monstro. E depois o Hyosung vai lá e corta a cabeça deles. E ele chama a Hye-Yan e a Hye-Young para matá-lo, mas quando ele olha, a Hye-Young não está mais lá. Só que quando o nosso garoto olha, ele pergunta para onde ela foi. E a Hye-Yan fala que ela estava atrás dela agorinha mesmo. E o nosso garoto fala que ela deve voltar logo. E o Hyosung pergunta se eles não deveriam procurar por ela, já que ela tá sozinha. Mas daí o nosso Prota fala que tá tudo bem. Vai ser o fim se algo der errado. E já que ela está aqui, ela deve conseguir voltar sozinha. Só que nesse momento, algo acerta bem na cabeça daquele monstro. E quem está lá atrás se escondendo é a própria Hye-Young. E eles já ficam bem assustados sem entender de onde veio aquela lança. E quando eles percebem, o monstro já está atacando eles. E o nosso garoto só pensa que ele tá começando a ficar louco, já que esses monstros aparecem toda hora. Só que dessa maneira, esse monstro chuta o Dokigyu pro canto. E o nosso Prota grita pra ele tomar cuidado. E aquele ciclope já vem pra atacar o nosso garoto. Só que nesse momento, com a espada na boca, o Hyosung corta aquele monstro e agarra tanto o Kyung e a Hye-Yan e salva eles. E pergunta se eles estão bem. Só que assim eles escutam um grito. E quando eles olham pra ver quem é a Park Hye-Young, que está pedindo desculpas porque ela caiu enquanto andava e acabou ficando pra trás. E ela ficou muito assustada e pensou que poderia ajudar. E acabou jogando a lança errado. E o nosso garoto fica muito puto com ela, dizendo que ela é uma desgraçada completa. E por causa do grito dela, todos os monstros estão vindo pra cá. E esse nosso Prota diz que deu muito ruim. E fala que eles devem voltar agora. E a Hye-Yan só pensa que o seu amado Kyung está em perigo. E já ativa mais uma vez aquele seu modo psicopata. E enquanto eles vão embora, aquela figurante fica só pensando que ela jamais queria ajudar eles. E ela lamenta, já que o Lee Kyung é um maldito nojento. E ele esteve agindo como o rei do mundo até agora. E mesmo sem ele, o acampamento já estava bem. Só que ele faz as pessoas agirem como os reis. E ela pede para o Kyung olhar bem. Se ele ficar pra trás agora, vai acabar morrendo. E ela, pelo visto, também coringou aqui. E o nosso garoto correndo rapidamente, pede pra Hye-Yan correr rápido dali também. Só que ela já ativa aquela sua aura de psicopata e diz que sim, ela vai terminar isso rápido. E depois que eles começam a correr, eles percebem que tem monstros vindo da frente também. E o Hyosung começa a gritar que ele vai servir de isca pra eles. E os 4 devem voltar para o abrigo o mais rápido possível. Só que quando o nosso Prota olha pro lado, a Hye-Yan está parada e a Hye-Young também. E ele começa a gritar perguntando o que elas estão fazendo ali paradas. E se elas não querem morrer, elas têm que correr logo para o acampamento. E a Hye-Yan fala que já vai. Só que quando ela se vira, a Hye-Yan dá o dedo do meio pra ela. Enquanto nosso garoto só pensa que aquela maldita Park Hye-Young é uma desgraçada. É como ele pensou. Trazer ela ali às cegas não foi uma boa escolha. Mas pelo menos o Dokigyu e a Hye-Yan estão ali. Então as suas chances de sobreviver são altas. E assim ele se vira e pensa que deve tentar algo. E ativa sua magia e começa a falar que o Senhor abençoe com o seu olhar. E responda a sua voz. E garanta a força para queimar os seus inimigos. Enquanto o Dokigyu atrás dele só acha que ele é muito irado. E o nosso garoto só fica pensando que não é hora para brincadeiras. E assim ele ativa a bola de fogo. E já lança aquela bola de fogo pra cima daqueles monstros. E um deles já é queimado na hora. Ele fica bem feliz porque conseguiu acertar. E o Dokigyu fala que é como esperado do seu irmão. Só que ele fica bem confuso perguntando pra ele porque só tem eles dois ali. O que deixa o nosso garoto sem entender nada. E quando ele olha, ele pergunta cadê a Hye-Yan e a Hye-Young. E aí que ele se toca que elas sumiram. E ele fica completamente assustado. E ele já fica se perguntando o que diabos aconteceu ali e pra onde aquelas duas foram. E ele pergunta pro Dokigyu quando elas sumiram. E ele fala que ela tinha certeza que elas estavam seguindo ele. Até o momento que ele parou para atacar aqueles monstros. E fica pensando que não importaria se fosse só a Hye-Young. Mas o maior problema é a Hye-Yan. É muito problemático perder ela em um lugar assim. E o nosso garoto fala que agora eles devem voltar. E elas também devem encontrar algum lugar para se proteger. E ele só fica pensando que tem algo muito estranho. Não importa o quão burro o Dokigyu seja. Como ele poderia não ter percebido que as duas desapareceram de uma vez. Ele se pergunta o que está acontecendo ali. Só que ele fica pensando na noite passada. Mas ele imagina que não pode ser isso. Só que daí ele começa a sentir uma mana escura vindo daquele canto. E na cabeça dele ele só pensa, não, 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 por favor, não. E ele já para e fala pra ele pegar o caminho da esquerda por enquanto. E ele vai procurar elas à frente. E o Dokigyu fala que tá certo. E ele continua pensando que provavelmente não é isso. Só que ele pede que, por favor, não seja o que ele está pensando. Enquanto ele imagina aquela cara inocente e fofinha da Hye-Yan. E agora a cena muda para aquela Park Hye-Young andando sozinha e falando que com certeza conseguiu despistar os monstros. E foi bom ela ter olhado o caminho de antemão. Só que daí a Hye-Yan aparece nas costas dela e fala que é como ela pensou. A sua perna está totalmente bem. E ela fingiu tropeçar de propósito, não foi? Para poder matar o Kyung. E quando ela escuta aquela voz, ela já toma um susto na hora. Ela pergunta o que ela tá fazendo ali e o que é aquele lugar. E fica imaginando que isso é um tipo de magia. E a Hye-Yan diz pra ela que sente muito, mas não importa como ela interprete
acerte isso. Não tem outro jeito. E aquela figurante pergunta o que raios é essa magia. E assim a Ryan, no seu modo psicopata, ativa a lâmina de vento. E basicamente, quando a Park Hyung percebe, o seu corpo já foi partido ao meio. E ela começa a gritar na hora pedindo pra alguém salvar ela, porque as suas pernas foram cortadas. E a Ryan só fala que não vai adiantar gritar. Ela isolou acusticamente esse lugar, e nenhum humano ou monstro poderá vir aqui pra ela. Enquanto a Hyung pede que por favor ela não faça isso, começando a chorar e dizendo que estava errada. Então pede pra Ryan salvar ela. E a Ryan, olhando ela desesperada, diz que ela é muito barulhenta e acharia melhor se ela calasse a sua boca. E assim, com magia, ela faz tipo uma fita de mana pra calar a boca dela. E a figurante continua chorando. E a Ryan vai se aproximando e perguntando como ela tá se sentindo e se está doendo muito. E diz que ela precisa se ferir, tanto quanto ela, quando tentou roubar o seu Kyung Oppa. E naquele momento ela sentiu como se o seu coração estivesse sendo cortado. E diz que ela vai se sentir muito insegura enquanto ela estiver viva. E a Park Hyung só fica pensando que ela não pode morrer ali. Só que daí a Ryan fala: então, desculpe, Hye-young. E ela já começa a chorar desesperada, implorando pra não morrer ali. E fica olhando pra cara da Ryan, enquanto ela fala lâmina de vento. E a figurante só fica chorando e pedindo socorro sem poder falar. E assim, com seu poder, ela corta mais uma parte do corpo da Hye-young. Só que nesse momento, nosso garoto chega por trás dela e fala que é um alívio que ela esteja a salvo, mas quando ele olha, tem um braço voando bem sobre a sua cara. E quando a Ryan percebe, ela está cheia de sangue no seu corpo, e olhando pra trás, é o Kyung Oppa que está lá. E daí ele pergunta pra Ryan o que está acontecendo ali. E a Ryan fica bem preocupada, percebendo que é o Kyung. E ele já olha pra Park Hyung, que está caída no chão, toda lascada. Ele fica pensando que ele sabia que isso poderia acontecer, e que ele queria ter impedido antes que acontecesse. Mas já aconteceu e não tem o que fazer. E olhando pra aquele braço decepado no chão, ele pensa que é muito assustador. E sinceramente, ele tá com muito medo. E fica pensando se será se ele foge ou finge inocência. Mas daí ele joga sua lança no chão e pensa que não. Dessa maneira ele vai se aproximando dela e pergunta se ela está bem. E diretamente olhando pra ela, pede pra ela contar o que aconteceu com a senhorita Hye-young. E a Ryan não sabe muito bem o que falar, ela começa a gaguejar. E ele fala do braço dela, o que aconteceu com ele, enquanto só fica pensando que, por favor, Ryan, essa é uma escolha muito simples. Dê a sua resposta de verdade. E a Ryan já começa a chorar. E o nosso prota fica pensando que ela tem que fazer exatamente isso. Falar que ela não fez aquilo. E simplesmente ela fala que também não sabe. E de repente, quando ela abriu seus olhos, ela estava separada de todo mundo. E ele começa a escutar ela. E ela diz que quando recuperou seus sentidos, a senhorita Hye-young já estava desse jeito. E ele fala que entendeu. E pergunta se ela está machucada em algum lugar. Fala que está bem sim. E já abraça ele. E ele fala que ficou muito preocupado com ela. E o nosso garoto só pensa que ela realmente fez muito bem, Ryan. Enquanto abraça ela, olha para aquela Park Hyung sorrindo. Enquanto a figurante só fica pensando que essa garotinha é uma piranha. E esses dois são uns malditos. E ela simplesmente fecha os olhos e morre. E o nosso garoto fala que a senhorita Hye-young talvez tenha ativado uma armadilha dentro da dungeon. E pensa que nas escadas do porão de antes, não seria estranho se tivesse um lugar cheio de armadilhas mágicas. E talvez a Ryan não saiba disso, já que entrou nesse lugar através de uma parede feita de magia. E a Ryan só fala que sim. E ele fica pensando que com isso o cenário está completo. Mas o problema é que esses cortes estão muito limpos. E se ele deixar desse jeito, o Hyun-sung vai definitivamente descobrir. E ele pensa que não tem outro jeito. Essa é a melhor escolha. E simplesmente ativa a habilidade Parede de Chamas. E queima o corpo dela por completo. E enquanto ele vai queimando o corpo dela, a Ryan, tentando ser fofinha, pergunta se ele está bem. E ele fala que seria melhor se eles pudessem levar o corpo dela de volta para o acampamento. Mas poderia acabar sendo perigoso para eles. E assim ele, bem sério, diz que mesmo assim eles não podem simplesmente deixarem a senhorita Hye-young daquele jeito. Então o que eles podem fazer é pelo menos isso. E ele diz que sim, essa é a coisa certa a se fazer. Olhando pro corpo dela se queimando por completo. Enquanto a psicopata da Ryan fica corada com ele falando isso pra ela e começa a se apaixonar mais ainda por ele. E assim ela fica dando esse sorrisinho totalmente psicopático. E ele só pensa que ela não é a única que virou um monstro. E ele também sério afirma que ele também se tornou um. E agora eles voltam lá pra onde Dokigu tava esperando eles. E o Dokigu já pergunta rapidamente se eles estão bem. E ele pergunta onde está a senhorita Hye-young. E o nosso garoto só faz o sinal com a cabeça dizendo que ela não voltou. E assim ele entende o que aconteceu com ela. E o Kyung pergunta onde estão os monstros. E ele diz que talvez seja por causa do Hyun-sung, que atraiu eles pra longe, então por isso não tem muitos aqui. E se é aquele cara com aquelas habilidades, então ele vai ficar com certeza bem. E o nosso garoto, que já tá bem cansado, só fala que serve. E pensa que é um alívio que ele esteja longe. E ele diz que eles devem voltar rapidamente para o acampamento. Mas nesse momento ele meio que quase desmaia. Só que o Dokigu já segura ele, pergunta se ele está bem. E ele só diz que gastou muita mana. E a Ryan lá atrás fica bem preocupada e pede pra ele descansar. E o Dokigu fala que não vai dar assim. Seria melhor eles montarem um acampamento aqui hoje e depois eles partirem quando ele tiver descansado. Ele pergunta pra Ryan se tá tudo bem por ela. E ela, chorando e muito preocupada com o amor da sua vida, só fala que sim. E ela entra em desespero na hora, pensando que o choque da situação deve ter sido demais pra ele. E depois já se passaram algumas horas. E o Dokigu tá tentando acender uma fogueira. E ele fala que de qualquer jeito é realmente uma pena. A Park Hye-young parece que pelo menos ela estava se esforçando bastante. E o nosso garoto só fala que eles poderiam ter perdido tudo por causa dela.
dela. E o grandão fala que isso é verdade, mas mesmo assim. Só que daí o nosso prota fala que eles deveriam agradecer por pelo menos eles estarem vivos. E é difícil ele dizer, mas se ele ou a Ryan tivessem morrido ao invés dela, ele nunca seria capaz de lidar com o choque emocional de perder qualquer um dos dois. O que deixa tanto a Ryan e o Dokigu lá atrás emocionados. E o Dokigu fala que seria a mesma coisa pra ele. E a Ryan só acena com a cabeça dizendo que também pensa o mesmo. E esse Dokigu fala que então ele vai dar uma olhada ali rápido pra ver se tem alguns monstros. E o nosso garoto pergunta se ele realmente tem que ir, enquanto pensa que ele tá com muito medo de ficar com ela sozinho. Só que o grandão fala que só vai patrulhar um pouco. E já que ele gastou muita mana, ele tem que descansar. E ele pede pra Ryan ficar aqui e tomar conta dele. E ela confiante fala que ele pode contar com ela. E o nosso garoto só pede pra ele não esquecer o caminho de volta. E ele só fala que vai dar uma olhada rápida aqui por perto. E agora os dois estão sozinhos. E nosso garoto ativa a janela de status. E percebe que a sua sorte aumentou em alguns pontos. E lá na sua avaliação geral, diz que o crescimento dele é pequeno tanto quanto o tamanho de uma formiga. Mas ele fica feliz percebendo que a sua sorte aumentou em 2 pontos. Então isso significa que a situação não é tão ruim assim. E a Ryan já fala pra ele que parece que seus status aumentaram. E ele diz que sim, pergunta quanto aos status dela. E ela fala que não mudou nada demais, embora sua magia tenha aumentado um pouco. Mas quando se trata do seu vigor e força, ainda é o mesmo. E ele fala que isso é um alívio, mas já ativa o olho da mente para inspecionar os status dela. E lá na avaliação geral dela, diz que a janela de status é a sua fã número 1. E o nosso garoto fica bem desconfortável pensando o que tem de errado com essa avaliação dela. E assim ela chama por ele e fala que mais cedo, como esperado, ele tá realmente triste. E ele fica pensando que honestamente, ele estaria mentindo se dissesse que não se sente um pouco, pelo menos, culpado. E até mesmo pensando naquela situação de antes, dá calafrios na espinha dele. Mas ele fala que, porém, ele já avança pra dar um abraço nela. E fala que tá feliz por ela não ter se machucado. E é realmente um alívio ela estar bem, pensando que ele vai fazer qualquer coisa pra sobreviver. E ela já começa a chorar de felicidade abraçando ele. E ele só pensa que vai fazer de tudo, mesmo que isso signifique. E assim os dois estão abraçados. E ele imagina que vai ter que segurar ela até o fim. E então conclui o seu pensamento, mesmo que signifique trilhar um caminho em que ele não seja mais um humano. E esse nosso garoto só fica pensando que agora que eles chegaram a isso, não tem outro jeito. E ele já pega no rosto dela. E ela já fica corada na hora. E ele pensa que ter um relacionamento de irmandade seria ótimo. E ele continua olhando diretamente no olho dela. E continua pensando que pode ser a melhor escolha, fingir ser amante dela e fazê-la ela ser dele logo. E ela totalmente envergonhada pergunta o que ele tá fazendo. E ela já olha pra ele com essa carinha inocente. E no momento que eles iam se beijar, o Dokigu chega e pede desculpas por cortar o clima. E a Ryan já fica desesperada na hora. E diz que não era o que ele tava pensando. Só que daí ele fala que talvez tenha chegado cedo demais. E poderia ter demorado mais um pouco. E o Kyung fala que então ele voltou. Mas pergunta por que ele tinha que dizer algo tão desnecessário. E o grandão fala que ele não precisa fingir pra ele. Ele já sabe que ele gosta da Ryan. E enquanto o nosso prota escuta isso, só percebe que mais uma vez esse cara é um pato. E ele fala que agora que ele parou pra pensar, por que ele fica chamando a Ryan de Nonin, se ele já sabe que ela é mais nova que ele? E ele diz que é claro que ele sabe, mas que tipo de irmão mais novo ele seria se ele não respeitasse a sua futura cunhada. E daí ele entende o que aconteceu no fim. Agora que ele parou pra pensar, ele achou que era meio estranho. Se a Ryan tivesse ficado afeiçoada por ele, deve ter sido por causa desse desgraçado, que esteve incentivando ela o tempo todo. E o Dokigu começa a falar que ele não contou pra ele, mas desde que ele mandou ele atrás dela, ele esteve agindo por baixo dos panos para juntar os dois. E o nosso garoto já começa a tremer de raiva na hora. E o Dokigu fala que na verdade ele é o famoso guru do amor do bairro Gangwon. E ele pergunta se ele nunca ouviu falar disso, já que era bem famoso. E continua falando que de qualquer forma, ele fará o seu melhor para que os dois fiquem juntos. Enquanto nosso garoto pensa que no final a culpa é desse pateta. Então isso significa que desde o começo, a Ryan e ele eram os protagonistas de uma história de romance que ele planejou. E ele só fica pensando que esse cara é um maldito desgraçado. E agora no dia seguinte, o Proto tá acordado enquanto os dois estão dormindo. E esse ele já manda ele acordar. E o Dokigu pergunta se já amanheceu. E ele fala que sim, e eles têm que sair daqui cedo. Então eles já podem começar a arrumar as coisas. E ele também acorda a Ryan. E ela fala que quer dormir mais um pouco, mas ele fala que ela precisa acordar também. Só que quando ela abre os olhos, ela ativa aquela sua aura de psicopata, dizendo que ela falou que quer dormir mais um pouco. E ele já fica pensando que quanto mais se aproxima dela, mais sente que está próximo da morte. E ele, suando frio, fica muito nervoso, dizendo que ele não vai conseguir evitar ela, se ele quiser sobreviver. E ele não tem escolha a não ser se aproximar da Ryan. E assim ele ativa o seu modo fofinho e vai pra bem do lado dela e pede que, por favor, ela acorde. O que faz ela ficar corada na hora, parecendo uma criancinha, e já levanta de uma vez. E ele fala que eles vão voltar pro acampamento agora mesmo. E ele fica pensando que espera que nada de ruim tenha acontecido lá no acampamento. E agora a cena muda para o acampamento de fato. E tem um cara fazendo massagem na Jinhee. E ela pede pra ele um pouco mais pra baixo. É muito folgado. Só que ela fica pensando que eles já estão muito atrasados. E ela não sabe se eles estão bem. Só que daí aquelas pessoas percebem que tem alguém se aproximando. E quando vem é o Kyung, a Ryan e o Dokigu. E dessa maneira a Jinhee já começa a correr, pedindo pra eles saírem da frente. E pergunta se o Kyung já voltou. E ela percebe que o Dokigu e a Ryan também. Mas ela pergunta cadê o Hyosung e a Hyeong. E o nosso garoto, rapidamente, frio como é, fala que a Hyeong morreu. E o Hyosung deve voltar logo. E ela já fica horrorizada e pergunta como isso aconteceu. E ele fala que é uma longa história. Mas o mais importante é que ele viu a entrada bloqueada. E ele pergunta se algo aconteceu
aconteceu aqui. Então a Jean pergunta pra ele se eles podem conversar a sós, e ele segue ela, enquanto a Ryan já fica totalmente desesperada lá no fundo, com essa cara de maluco. E ele já vai lá, faz cair na cabeça dela, pede desculpas, e fala pra ela esperar um pouco, porque parece que isso é bem importante. E ele volta logo, e só fica imaginando que de nenhum jeito a Ryan pode matar a Jean. Dessa forma os dois vão conversar, e a Jean fala que vendo como ele está falando, como se ele tivesse deixado um dos seus pertences pra trás, mesmo que uma pessoa tenha morrido, a Hyung deve ter feito alguma coisa de errado. E ela pergunta como ela morreu, e ele só fala que eles não puderam fazer nada. Ela começou a gritar em um lugar cheio de monstros, e quase que eles não conseguem sair, mas ele pensa que é claro que ele está mentindo, e ele pergunta pra ela se ela tá curiosa com os detalhes, mas ela fala que não e já consegue imaginar o que pode ter acontecido. E o nosso garoto pensa que felizmente ela não perguntou nada, então ele pergunta por que bloquearam a entrada, e ela só fala que ontem de manhã o Seokyo e outros foram lá fora, e ele pergunta por que o Seokyo foi lá fora, pensando que ele sabia que algo poderia ter acontecido, porque as suas premonições nunca dão errado. E ela fala que de acordo com ele, eles só estavam indo salvar o Hyosung ou algo assim, mas nosso garoto fala que resgatar é o cacete. O Seokyo e aqueles idiotas provavelmente só estão tentando criar confusão, porque a posição deles aqui é inferior. Só que alguém vem se aproximando, e eles ainda nem perceberam. E a Jean fala que caso eles atraíssem monstros pra cá, eles não queriam morrer junto com eles, por isso bloqueou a entrada. Só que quando eles percebem o Seokyo tá vindo, e ele agindo todo confiante, pergunta como todo mundo está. E tem algumas pessoas atrás dele, e o nosso garoto fica bem nervoso. E a Jean fala que eles perderam uma boa pessoa, enquanto os arruaceiros voltaram em bom estado. E ele ainda trouxe um convidado indesejado, e com um cara com a aura bem diabólica lá atrás. E o nosso garoto olhando pra ele se pergunta quem é aquele cara, e por que ele é tão assustador assim. E depois que o nosso garoto começa a sentir a aura daquele cara, ele fala que nunca viu essas pessoas antes, e pergunta quantas sobraram, incluindo o Seokyo. E a Jean fala que 7, e parece que 6 deles não conseguiram. E o nosso garoto só pensa que é como esperado, todos morreram depois de saírem assim. E só o Seokyo sobreviveu depois de conseguir a ajuda dos outros, e pela aparência deles, eles não são pessoas normais. E assim ele ativa o seu olho da mente, e vê que o nome dele é Jung Jin, e ele tem 29 anos, e sua tendência é ser um assassino calculista, com a classe espadachim mágico. E ele rapidamente presta atenção nessa tendência dele, e fica imaginando que tipo de merda é essa. E olhando pra sua janela de status, percebe que ele é realmente um assassino. E assim ele manda ela trazer o Park Dog-Go e a Ryan aqui. E ela fala que entende, enquanto ele fica imaginando que esses caras não parecem ser hostis no momento, mas ele não quer pagar pra ver. E assim aquele cara cumprimenta ele, e diz que é um prazer conhecê-lo, e o seu nome é Jung Jin. E o Kyung fala que é um prazer conhecê-lo também, e fica pensando no que é isso. Ele parece um cara legal quando está sorrindo, mas na real ele é um assassino. Outro psicopata apareceu, e assim ele fala que ouviu bastante sobre ele pelo Seokyo. Ele ouviu dizer que ele era um mago, e diz que ele criava magia de fogo com as mãos. E ele pede pra ver, porque ele nunca viu um mago antes. E o nosso garoto fica muito puto olhando pro Seokyo, e o Jin fala que ele não precisa ficar tão alerta, mas ele fica pensando que esse Seokyo é um tremendo pateta também. E assim ele começa a caminhar com eles pelo acampamento. E o pessoal em volta começa a agradecer pelo trabalho duro do Kyung, e pergunta se ele teve dificuldades na caçada. E ele, tentando ser simpático, fala que não teve nenhum problema, e pergunta se eles estão bem. E eles falam que sim. E aquele Jin fala que de qualquer forma, mal tinha sobreviventes no lugar onde ele estava. Então ele ficou meio desconfiado. Mas e pensar que tinha um oásis aqui. E nosso garoto percebe que ele acabou de falar oásis, imaginando que ele quer finalizar todos aqui. E pelo visto, o olho da mente não errou dessa vez. E assim o Dok-Go e a Ryan já correm pra ele e perguntam o que tem de errado. E ele fala que novatos chegaram. E a Ryan e o Dok-Go já ficam bem alerta com eles. Enquanto o Kyung fica pensando que esses caras são tão assustadores que fizeram os garotos dele ficarem com medo. E assim, Sidinho fala que está meio surpreso. Ele pensou que seria melhor recebido ali. Mas o Kyung fala que ele pede desculpas. Graças à situação atual, eles estão bem sensíveis. E esse Sidinho fala que não é nada, já que eles são iguais. E parando pra pensar, ele ouviu dizer que há pessoas caçando humanos ao invés de monstros na região. E pelo que ele se lembra, tinha um arqueiro entre essas pessoas. E um cara que carregava uma espada também. E ele olha diretamente para o Kyung e pergunta se ele encontrou alguém assim. E o nosso garoto já pensa que esse cara é um maldito psicopata. E ele tá basicamente se anunciando para as pessoas. Mas disse que não, ele não encontrou. E assim os dois ficam cara a cara. E o Kyung tá esperando que ele venha pra cima. E aqueles caras já ficam em alerta. E aquele Jin já começa a dar essa risada psicopática dele. E já vai posicionando sua mão pra espada. Só que nesse momento, alguém chega e pergunta o que está acontecendo. E é basicamente o Hyosung se aproximando. E aquele Jin já fica bem irritado, mas depois já faz aquela sua cara feliz e diz que é bom conhecer ele. E o Hyosung pergunta quem são essas pessoas. E o Kyung fala que fica feliz que ele esteja bem. E essas pessoas são quem o Seokyo trouxe. E o Jin fala que então ele é a pessoa que o Seokyo estava falando, o Kim Hyosung. Só que quando o Hyosung olha pra cara daquele Jin, ele fica completamente puto. E o Jin fala que o nome dele é Jung Jin e é um prazer conhecê-lo. Só que nosso garoto percebe aquela intenção assassina do Hyosung pra cima do Jin. E fica pensando que é a primeira vez que ele vê ele assim. E não sabe se ele está deprimido ou com raiva. E se ele já encontrou esse Jung Jin antes. E o Jin só fica encarando ele. E o Prota pensa que parece que é a primeira vez que o Jin vê ele. Então quer dizer que antes da regressão, esse Jung Jin era o inimigo do Kim Hyosung na sua primeira vida. E o Hyosung já fica bem irritado só de olhar pra cara dele. E o nosso garoto vendo o Hyosung com muita raiva só cutuca ele pra ele voltar à realidade. E esse Hyosung pede desculpas e diz que o seu nome é Kim Hyosung. Enquanto o nosso garoto fica pensando que esse cara
cara é um assassino calculista, e baseado nas informações que ele conseguiu da janela de status dele, ele conclui duas coisas. A primeira é que é óbvio que ele é um assassino, e daquele Jin começa a conversar com o Hyun-sung, dizendo que é uma honra conhecê-lo, e pelo que ele ouviu, é ele que administra esse acampamento, e o Jin fala que vendo ele pessoalmente, ele é mais forte do que ele pensava, e pergunta se pode saber quais são seus status, e o Hyun-sung receia que seja difícil de contar a ele, e o Jin fala que é claro, se deixa ele desconfortável, então deixa pra lá, mas de qualquer forma, é realmente incrível todos esses suprimentos, na verdade, todos esses sobreviventes, e ele se pergunta como é que ele conseguiu reunir todos ali, e o nosso garoto lá atrás só fica pensando que ele é realmente bom em controlar as emoções, e a sua segunda conclusão sobre ele é que, baseado nas reações do Kim Hyun-sung, ele com certeza encontrou o assassino Jung-Jin no seu primeiro regresso, e esse Jung-Jin provavelmente é um vilão que matou o Kim Hyun-sung ou as pessoas próximas dele, ou algo assim, e esse Jin, tentando parecer o cara mais simpático do mundo, só fala que enfim, ele só queria dizer isso, e se não for um incômodo, ele pergunta se pode ficar com eles aqui também, o que espanta já os quatro, e ele diz que claro que não vai ser de graça, não pode ser muito, mas ele também trouxe comida com eles, e é claro, se eles não gostarem deles, mas Hyun-sung já fala que não, sobreviventes sempre são bem-vindos, o que já deixa o Deok-gu e o nosso garoto bem surpresos, e eles perguntam o que ele tá fazendo agora, e o Hyun-sung fala que vai ajudar a guiar eles separadamente, e assim aquele careca vai lá e fala que o nome dele é Lee de Shell, e por favor tomem conta dele, e o nosso garoto fala que ele que deveria dizer isso, e assim o grandão começa a falar com o nosso prota, e pergunta se vai ficar tudo bem. Um momento atrás ele sentiu a intenção assassina daqueles caras, e o Kyung fala que por enquanto não, mas se algo acontecer, chame ele imediatamente, e esse grandão pede pra aqueles caras seguirem ele, e esse lugar não é muito confortável, mas vai ser melhor do que ficar vagando do lado de fora, e aquele Dinho tentando pagar de simpático, fala que agradece pela sua consideração, enquanto o prota fica pensando que manter ele perto por ser um inimigo pode ser uma coisa bem razoável, embora fosse inesperado, pois se considerar o fato de que aquele Jung-Jin abanou o rabinho com a aparição do Kim Hyun-sung, ele é alguém bem perspicaz, mas assim ele começa a dar uma risadinha, e pensa que um psicopata, assassino e calculista, eles têm algumas coisas em comum, porque ele também é bastante calculista, e também tem outra coisa que ele não tá percebendo, ele é outro psicopata, mas ele pensa que também ele está grato por esse cara ter aparecido em um momento tão oportuno, e ele fica pensando por que ele é tão sortudo, e só pode ser porque os seus status de sorte aumentaram, e assim ele chama o Hyun-sung porque ele tem algo a falar com ele, e o Hyun-sung já tá bem puto, só de pensar no Jung-Jin, mas dele cutuca ele de novo, e pergunta se tinha alguém que ele conhecia, porque a cara que ele fez era como se ele conhecesse alguém ali, e o Hyun-sung tentando disfarçar, só fala que é um pouco, pode-se dizer que ele conhece eles um pouco, mas aquelas pessoas provavelmente não sabem quem ele é, e tudo que ele fez foi dar uma olhada rápida neles há um bom tempo atrás, e o Kyung fala que esse tipo de relacionamento também existe, mas o Hyun-sung fala que não pode ser considerado um relacionamento, e por via das dúvidas, ele pede pra não contar para o Jung-Jin, e o nosso garoto só fala que sua boca é um túmulo, e o Hyun-sung dá um sorrisinho pra ele, e assim ele fala que ele voltou sem nenhum arranhão, e ele é realmente incrível, enquanto o Hyun-sung diz que ele só teve sorte, e pergunta se teve algum problema quando ele voltava, e daí o Kyung começa a falar que honestamente ele tem algo a contar sobre isso, o que deixa a Ryan tremendo na base na hora, mas daí ele começa a falar bem triste, que a Rei Yeong acabou morrendo, o que deixa o Hyun-sung perplexo e pergunta como isso aconteceu, e ele fica pensando que não sabe por onde começa, e ele acha que ela sofreu algum ataque mágico não identificado, e o Hyun-sung pergunta como assim ataque mágico, e a Ryan já começa a suar frio na hora, e o Kyung continua falando que ele ainda é um iniciante, então é difícil deduzir o que aconteceu, mas ele tá certo que tem traços de magia, e o Hyun-sung fica só pensando, enquanto o nosso garoto diz que depois que eles se separaram, enquanto estavam indo pelo caminho de trás, ele reparou repentinamente que a Hae-young e a Ryan se separaram deles, e quando chegou lá, ele viu a Hae-young morrendo com os membros decepados, e o Hyun-sung já pergunta como assim membros decepados, e o nosso garoto fala que provavelmente deve ter sido algum tipo de armadilha da dungeon, só que isso deixa a Ryan completamente assustada, tremendo e suando frio de novo, mas o Hyun-sung fica pensando, uma armadilha, né? E o nosso garoto fica pensando que com certeza ele vai duvidar, a verdade é que não teve nenhuma armadilha, e não tem como ele saber sobre isso, e considerando o fato que ele já regressou uma vez, ele deve saber disso, mas daí ele fala que ele queria ao menos tentar trazer o corpo dela, mas ele já começa a atuar de novo, e chorando diz que estava em choque, e ele pensou que seria melhor queimar ela do que deixar ela ser comida por monstros, mas quando ele para pra pensar nisso, ele se sente muito mal, e os dois já caem no papinho dele na hora, tanto a Ryan, que já sabe a verdade, já começa a chorar perguntando se ele tá bem, e o Hyun-sung fala que deve ter sido difícil pra ele, mas ele com esse sorrisinho debaixo dos panos, pensa que é melhor ele ser o mais honesto possível. A situação é diferente de ontem, ao invés da nossa boa e gentil Ryan, um suspeito melhor e mais adequado surgiu, e ele agradece o Jung-Jin, cuja classe também é, felizmente, espadachim mágico, e ele fica pensando que um misterioso espadachim mágico matou a Park Hyung e fugiu, e o líder de um grupo de assassinos, pintado no tom mais escuro de preto possível, o assassino psicopata Jung-Jin, e ele só pensa que ele é o criminoso, e o responsável por matar a Park Hyung. Esse Jin tá ferrado, ele já vai cair nas armações do Protinho, e depois disso eles já estão sentados, e pensando que já faz um tempo que ele contou para o Hyun-sung sobre a morte da Hae-young, e é óbvio que depois desse incidente, ele não pode sair por aí dizendo que foi o Jung-Jin que matou ela e é suspeito, ou que ele tem certeza que foi ele mesmo que matou ela, porque aquele que precisa saber que foi o Jung-Jin que matou ela não é ele, mas sim o Hyun-sung, e ele só fica imaginando que
simplesmente pode fingir que não sabe de nada. E pensa que, como é esperado, recentemente o Hyosung ficou de olho nele e no Jung-jin e nas outras pessoas que estão com eles. E é por isso que ele tá agindo com mais cautela. E o resultado disso é para que Hyosung pense que foi aquele cara que matou Hae-young, que basicamente é o seu inimigo do futuro, o assassino louco, e não há motivos para um regressor não se livrar dele. O problema é como eles devem se livrar daquele cara. E esse o Kyung fala que antes na dungeon das escadas subterrâneas, eles acabaram não conseguindo nada. E ele pergunta que tal eles tentarem de novo com as pessoas que se uniram a eles recentemente. E Hyosung fica surpreso e pergunta se ele quer se juntar a eles. E o Kyung fala que a rainha acabou de conseguir a sua classe de magia também. E já que o pessoal do Jinho se uniram a eles têm gente suficiente para entrar naquela dungeon subterrânea. E ele acha que agora é a hora de tomarem uma decisão. Mas fica pensando que é óbvio que o grupo vai se dividir. O grupo do Jinho e o grupo do Hyosung. E não é de se admirar que ele esteja pensando tanto nisso. Mas ele fala que aqueles caras se uniram a eles recentemente. E eles são muito mais fortes do que o que estão no acampamento. E ele pergunta se eles não são um grupo de pessoas mais adequadas para isso. Mas diz que o mais importante é que dessa vez, eles não podem deixar o que aconteceu com a Park Hye-young aconteça de novo. E o Hyosung fica bem pensativo. Enquanto nossa garota pensa que a morte da Park Hye-young é por causa do Jinho. E essa é a chance dele de matá-lo. E dessa vez, com o ataque da dungeon subterrânea, ele pode colocar em ação a execução daquela pessoa que assassinou a Park Hye-young e também aniquilar o futuro grupo de criminosos cruéis. E fica pensando que isso é muito bom. E não é um plano lindo, Hyosung, pensando que ele tá preparando o palco para que tudo que ele precise fazer é subir. Mas ele fala que se ele não quiser, tudo bem. Só que Hyosung fala que essa é uma boa ideia, o que deixa o Kyung bem surpreso. E ele continua falando que eles dá certo. Eles podem tentar a dungeon subterrânea juntos, mas espera que eles possam se dividir em dois grupos diferentes, já que eles nunca trabalharam com o Jung-jin antes. E o Kyung fala que ele pensa o mesmo, mas na sua cabeça ele só não gostaria de confiar a sua retaguarda a um assassino. Daí Hyosung fala que nesse caso ele vai falar com o Jung-jin, porque ainda tem que preparar algumas coisas para partirem para a caçada. E assim Hyosung pede para ele chamar Dokigui e a Hayan por um momento. E assim ele pensa que Hyosung realmente decidiu, e ele vai apoiá-lo para que o seu plano funcione muito bem. Mas daí, enquanto nosso garoto vai caminhando pelo acampamento, ele começa a escutar aquelas pessoas sendo simpáticas com o Jung-jin. E as garotas já ficam coradinhas na hora, vendo ele ajudar bloqueando aquela área. E o pessoal agradece ele por ajudar, mas ele diz que não foi nada. E ele também vê aquele Seokyo, aqueles dois, distribuindo comida com as pessoas. E o pessoal começa a falar que eles estão saindo para conseguir provisões para eles. E eles é que deveriam estar fazendo todo esse trabalho. E agradecem ele e pedem para ele descansar um pouco. Mas o Jinho fala que não é nada demais. Não é como se fosse tão difícil assim. Seria melhor se eles fizessem juntos e descansassem juntos. O que deixa todo mundo feliz na hora. E nosso garoto só fica pensando que ele é um desgraçado maluco, que fica agindo como uma pessoa normal. E pensa se ele realmente está gostando de fazer trabalho físico. Mas ele sabe que o verdadeiro objetivo deles é a vida de todos ali. Só que assim ele começa a olhar pro lado e vê duas pessoas conversando, dizendo que ele deveria estar saindo para lutar e conseguir provisões para os recém-chegados. E se pergunta por que ele tá brincando por aí. Porque a última expedição dele falhou e ele não tá fazendo mais nada. E nosso garoto só fica pensando que esses caras são uns bandos de imbecis e não sabem do que estão falando. Porque ele é o apóstolo da justiça, que está salvando eles do assassino cruel Jung-jin. E assim ele se aproxima da Hayan e do Dokigui. E a Hayan já fica felizinha e corre na direção dele. E ele pergunta se ela tá praticando magia hoje também, dizendo que ela é muito incrível. E ela sorrindo fala que sim, ela criou um novo feitiço também, dizendo que ela usa o ar como um meio de cortar coisas. Só que ela já tinha criado isso alguns capítulos passados, né não? Mas ela já agarra o braço dele e fala que tudo isso é graças a ele. E ele fica pensando que ela tá cada dia ficando cada vez mais ousada. E o Kyung pensa que o seu relacionamento com a Hayan já foi estabelecido pelos outros. Mas se pergunta por que o seu escudo de carne está rindo de novo. E o Dokigui pergunta como foi a conversa dele com o Hyosung. E o Hyosung fala que ele tinha algo pra falar com eles três. E pergunta se eles têm tempo agora. E eles falam que sim. E a Hayan pergunta o que ele quer conversar com eles. Mas ele fala que em breve eles atacarão aquela dungeon subterrânea com o grupo do Jung-jin, o que deixa os dois aí espantados na hora. E o Dokigui fala que não tem um bom pressentimento quanto a eles. E o Kyung fala que ele sente o mesmo. Mas ainda assim, ir para a dungeon é a maior prioridade deles agora. Mas seria melhor estabelecer uma distância entre eles. E os dois falam que não vão se misturar com eles. Inclusive a Hayan fala que não vai sair do lado dele. E ele fala que ele se sente bem falando com ele sobre isso. E ele pede pra ela apenas ignorar o Seokyo o quanto puder. E a Hayan, toda confiante, fala que ela não vai prestar mais atenção em nenhuma pessoa a não ser ele. E ele fala que é bom ouvir isso. E assim eles vão caminhando e passam pelo Jung-jin. E os dois se encaram. E agora o Kyung vai lá e fala que eles estão de volta. E o Hyosung tava meio que pegando algumas coisas em um saco. E os dois olham e não sabem o que ele estava escondendo. E o Dokigui pergunta o que ele tá escondendo. Será que é alguma comida deliciosa? Mas o Hyosung fala que não é isso. Ele tem algo a dar pra todos eles. E está dentro dessa bolsa. E assim que ele abre aquela bolsa, ela começa a brilhar na hora. O que deixa o nosso protinha totalmente feliz, pensando que sabia que ele podia confiar no seu regressor favorito. E assim ele tira aquelas coisas brilhantes da bolsa e fala que vai dar esses itens pra eles. Enquanto nosso garoto pensa que sempre confiam nele. E o Dokigui pergunta onde ele conseguiu aquilo. E o Hyosung fala que na verdade ele encontrou um baú especial quando eles se separaram. E isso estava lá. E o Dokigui diz que ele realmente tem muita sorte. E parece que esses itens são bem especiais. Enquanto o nosso garoto só pensa que ele tá fazendo um papel de retornado muito bem. E assim o Hyosung pede pra eles darem uma olhada primeiro. E um deles é o bracelete de metal dos anões de ferro. Um amuleto feito pela raça caída dos anões. E é um bracelete com muita técnica envolvida por trás. E dá 3 pontos de vitalidade, um de resistência e um de força. O segundo
segundo é o Anel de Cura Sagrada, de rank raro, e esse anel contém poderes divinos e habilidades curativas em menor escala, e pode ser usado uma vez por dia. E o último é o Anel do Escudo Mágico, que também é de rank raro, um acessório que pode ser usado para criar um escudo mágico ao armazenar poder mágico no anel, e pode ser usado 2 vezes por dia. E o nosso garoto pensa que o dono do bracelete já foi decidido. E esse Dokigu fala que ele tá pensando em pegar o bracelete, e ele agradece e fala que não fez muitas coisas por ele, e não sabe como retribuir, mas o Hyosung fala que a gratidão dele já é o bastante. E agora sobraram 2 itens, e ele fica olhando para o Anel do Escudo Mágico, e pensa que ativar 2 vezes por dia, uma única carga, é realmente bom. E pra ser sincero, está em um nível totalmente diferente daquele bracelete que só aumenta alguns pontos de atributos. E o outro é o Anel de Cura, que também é muito bom, mas pensa que seria melhor deixar isso pra Ryan, porque de qualquer forma, ele sente que a Ryan vai usar magia de cura nele se ele acabar se machucando em qualquer situação. E assim ela fala que vai ficar com aquele anel de cura, e ele fala que vai ficar com o que sobrou, que era o que ele tava querendo lá desde o início. E assim ele fala se eles realmente podem ficar com isso pra eles, e o Hyosung fala que tá tudo bem, ele já deu um item pra cada um, e acessórios com habilidades especiais só ativam uma habilidade por vez, e ele achou que dar essas coisas pra eles era o certo a se fazer, mas o Kyung fala que ele entende o que ele tá dizendo, mas é como o Dokigu falou, eles não fizeram nada pra merecer isso, mas mesmo assim ele agradece o Hyosung, e a Ryan também agradece ele parecendo uma criancinha, e ele fala que não é nada, eles não precisam se preocupar com isso, afinal de contas, agora eles são companheiros. Só que o Kyung fica pensando no que ele acabou de falar, companheiros, pensando que ele não é tão idiota o bastante pra ser enganado por algo assim. Talvez o Kim Hyosung tenha pensado em um plano pra fazer eles ficarem em dívida com ele, mas isso não importa, o importante é que esse regressor planeja ir até o fim com eles. E pra ser sincero, a Ryan é uma maga cujo futuro ele já conhece, e em comparação com o forte tanque, os seus atributos são meio ruins, e ele não tem outros méritos além de não cometer erros em caçadas, e tem um cérebro melhor do que ele mesmo pensou que teria, mas é natural que os outros como ele estejam espalhados pelo continente. No entanto, seria impossível se ele não liderasse o Parque Dokigu e a Jung Ryan. No fim das contas, o Kim Hyosung não vai ter outra escolha, a não ser levar ele, se quiser aqueles dois juntos, e no futuro ele pode até receber um cargo administrativo no reino do Kim Hyosung, e ele fica pensando que vai ter que se provar útil o bastante para receber um cargo desses. E assim ele sorri amigavelmente para ele também, e diz que é isso mesmo, eles são companheiros. Penso que são companheiros que se protegem e cuidam uns dos outros. Parece algo bem íntimo para ele, e pode ser um pouco difícil, mas ele vai ter que acompanhá-lo e tirar vantagem disso aos poucos. E esse Dokigu fala que é ótimo ouvir isso deles, e pergunta quando eles planejam partir, e o Hyosung fala que quanto melhor eles partirem, melhor, porque ele tem um mau pressentimento quanto ao Jungdinho e os outros, e ele fala para que eles estejam preparados, caso o Jungdinho e a gangue dele não sejam companheiros, mas sim os seus inimigos. E o Kyung fala que também eles não se sentem bem em relação a eles, mas pergunta se eles serão mesmo seus inimigos, e o Hyosung fala que eles poderiam estar de boa por enquanto, mas é melhor eles estarem preparados, porque ele não sabe o que pode acontecer quando eles estiverem lá embaixo. E o Dokigu fala que eles vão fazer agora um grito de guerra para que todos estejam juntos, e ele fala que eles vão gritar no 1, 2, 3, e todos com suas mãos lá, jogam elas pra cima e falam que vão estar juntos até o fim, enquanto o nosso garoto fica pensando que o Jin pode esperar pelo dia que ele receberá o martelo da justiça do regressor, pensando que ele vai preparar o palco pra ele. E esse é o grupo do Jungdinho, perguntam se tá tudo bem se eles forem com o grupo do Hyosung, e o Jungdinho afina sua espada, fala pra aquele Seokyo se essa não é uma boa oportunidade para eles independente de qualquer coisa, porque vão se aproveitar disso pra matar ele, já que ele é o rei desse abrigo. E esse Hyosung pede desculpas por deixar eles esperando, e o Jungdinho fala que parece que todos chegaram agora, e o Hyosung agradece por eles terem aceitado a sua proposta, e o Jin fala que não tem nenhum problema, afinal de contas, só entrando nas dungeons, eles conseguiram as pistas para saírem dali, e além disso, eles que deveriam ficar gratos a ele por ter proposto esse plano. E o Kyung só fica olhando pra ele bem pensativo, imaginando que ele é um completo lunático, e agora eles já estão indo pra dentro da dungeon, e aquele Jin fica falando com o Kyung, e pergunta se ele passou por essas áreas várias vezes, e ele nunca imaginou que teria uma masmorra no subsolo, e o Kyung fala que eles acharam por acaso, e ele deve ter ouvido lá no ponto inicial, que para passar pelo tutorial, eles terão que sobreviver ou concluir, e se isso é o que ele tá achando, as condições para sobreviver parecem se resistir até que alguém consiga concluir a masmorra, e se isso estiver certo, então alguém deve concluir a masmorra para que todos eles possam sobreviver. Mesmo assim, eles não podem esperar para que alguém faça isso, e como eles encontraram o grupo do Jin, eles pensaram que seria uma ótima oportunidade para concluir a masmorra, e o Jin fala que ele é realmente muito incrível e nunca pensou nisso tudo, e o nosso garoto só diz que é só um palpite, mas de qualquer forma, ele pergunta o que ele fazia na Terra, e o Jin fala que ele era tipo um açougueiro, e ele pergunta o que o Kyung fazia, e o nosso garoto diz que prefere não falar, enquanto o Seokyo fica olhando pra ele bem sério, e o Kyung fica pensando que isso deve fazer com que eles abaixem a guarda em relação a eles, mas a Ryan segura aquela capa do Prota, e o Jin já percebe isso, e diz que parando pra pensar, parece que ele e a Ryan estão sempre juntos, e pergunta se será se eles dois têm alguma coisa, o que deixa a Ryan corada na hora, e o Prota só fica pensando se esse cara também é algum tipo de cupido, e os três só ficam encarando eles, mas ele pensa que não sabe o que falar, se ele fala que a relação deles está progredindo, ou se eles se veem como irmãos, mas ele tem que se aproximar da Ryan de qualquer jeito, então sendo assim, ele fala que sim, é provavelmente o que ele tá pensando, e a Ryan já fica surpresa na hora, e ele só fala que agora já foi, não tem
mais volta. E o Doc Gu tá lá todo animadinho olhando pra ele. E o Dinho fala que eles combinam super bem. Só que vendo isso, aquele maluco de óculos fica bem puto. E a rainha fica toda felizinha, pensando que eles combinam muito bem. E ele já fica tremendo na base só de olhar pra ela assim. E o Hyosung fala que parece que eles acabaram de chegar. E assim, eles vão entrar na dungeon subterrânea. E eles começam a descer as escadas. E o nosso garoto continua ajudando a rainha a descer. E depois que eles chegam lá no fundo, o Doc Gu levanta aquele portão. E assim que eles entram, uma missão rara aparece. Com o título Sobreviva. Você alcançou a masmorra subterrânea. E a missão compulsória rara começará agora. E o nosso garoto só fica pensando o que tá acontecendo ali. Mas quando eles olham, já tem vários monstros saindo daquela outra cela e correndo em direção a eles. E entre eles tem um monstro muito grande de 3 cabeças. E o Kyung, olhando pra isso, só fica pensando no que diabos é isso. Mas agora, cara a cara com o monstro, ele fala pra todo mundo ali deixar muito like nesse vídeo e se inscrever no canal. Porque se você quer a próxima parte, vamos bater a meta de 2.000 likes nesse vídeo, pra eu saber que vocês estão gostando e querem a continuação. E eu vou deixar aqui do lado um vídeo pra você aproveitar e maratonar também. E é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Te vejo na próxima. Tchau.